Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Seven Mind. Aqui, Thiago Ortiz, quero falar com vocês hoje. Estou com um pessoal aqui para começar com um assunto polêmico, inteligência artificial. Nada melhor do que começar esse nosso podcast, tá? Com convidados especiais, não combinados, que não se conheciam pela primeira vez. É verdade, é um prazer, Samuel. É um prazer apresentando os dois, Lohan, Samuel, para falar sobre inteligência artificial. Existirão novos episódios, novas pautas. Se você está assistindo, né, através do YouTube, se você está assistindo através do Instagram nesse momento, não importa onde você esteja assistindo, o nosso objetivo aqui é levar até você a visão de mercado, a visão de profissionais que estão no dia a dia, colocando a mão na massa, sobre inteligência artificial. E a minha expectativa, vou alinhar a expectativa com cada um aqui para ver, né, a minha expectativa é que até o final desse podcast eu consiga convencer vocês que inteligência artificial não é um bichão. É algo que dá para se atrelar no dia a dia. Você quer convencer alguém disso? Eu pretendo. Quer? Essa é a intenção? É a minha intenção, até o final. Vou usá-los com perguntas estratégicas para convencer que não é um bichão. Fala, senhor Samuel. Você é um dos nossos convidados diretamente do Rio de Janeiro. Cara, então, inteligência artificial, será que vai acabar o mundo? Vão tomar conta? Como que vai ser? Então, a minha opinião é muito, muito clara em relação a isso, né? Primeiro, eu tenho uma definição simples. Quem foi que inventou tudo isso que está aqui? Seja inteligência artificial, seja o celular que está transmitindo agora, né? Tudo que a gente está fazendo aqui. Né? Então, a IA é mais uma invenção humana, certo? Se você olhar para o mercado hoje, o mercado está sedento por profissionais que saibam utilizar a inteligência artificial. A diferença é que antes você andava a cavalo, depois você começou a andar de carro. Terminou o cavalo? Diminuiu, ele ganhou sua função específica e os carros ganharam as suas funções. E a humanidade vai sempre caminhar para isso. Ela sempre vai evoluir, né? Quando surgiu a internet, ia acabar a televisão, ia acabar o rádio. Não acabou. Se reinventou, se readequou. Aliás, o rádio é um negócio que era para ter desaparecido na face da Terra desde que eu tenho 10 anos de idade. Não faz tanto tempo, mas igual não sumiu. Então, assim, eu acho que toda a coisa nova, ela gera esse tipo de sensação de insegurança, principalmente para quem não está disposto a aprender o novo. E eu acho que esse é o grande desafio hoje da humanidade. Muitas profissões, de fato, estão desaparecendo e vão seguir desaparecendo. Né? Se a gente for para o mundo do agro, quantas profissões desapareceram ou estão desaparecendo? Se você falar de 15, 20 anos atrás, quanto você ouvia falar de boia fria, o cara que ia lá cortar cana? As máquinas vão terminar com o emprego do campo. Não, qualificou. Esse cara hoje não está se cortando, não está passando necessidade, ele se qualificou, ele está operando uma máquina, ele está ganhando 10 vezes mais do que ele ganhava. O cara que trabalha com IA, ele está super valorizado, como vários outros profissionais do mercado. Então, enquanto tem gente perdendo tempo, dizendo que isso vai acabar com os empregos, eu penso exatamente o contrário. Isso vai gerar muito mais oportunidades para todo mundo. Boa. Esse é um contraponto que muitas pessoas acreditam no dia a dia, né? O IA vai ser ruim, o cara que faz copy está com medo, faz texto. Essa expectativa do Samuel está bem clara. Aliás, não é nem expectativa. Ele é o cara que vai me ajudar a mostrar, então, que não é o bichão. A inteligência artificial não é um bichão de sete cabeças. Lohan. Será que eu vou ter que ser o cara do contraponto? Para falar mal da inteligência artificial? Não, eu gosto. Real. Ó, eu sou fanático no assunto, pesquiso, vejo, testo. Eu sou o cara que testa, sabe? Porque muita gente fala, nossa, inteligência artificial, qual que você testou? Nenhuma. Eu testo tudo que aparece para mim. Boa. Só que realmente esse assunto que o Samuel entrou, as pessoas estão com medo. Foi feita uma pesquisa recente agora e em 18 países diferentes, 30% dos empreendedores já estão com medo de perder o emprego ou de perder mão de obra por conta da inteligência artificial. Aí hoje, no dia de hoje, eu vi uma outra pesquisa que 66% das profissões podem de alguma forma já serem automatizadas em algum ponto. Perfeito. E aí eu concordo com o Samuel o seguinte, não é que vai perder o emprego, vai se criar novas profissões. Exato. E aí a pessoa só precisa saber usar. Quer ver, não vamos longe, né? Eu vou falar do mundo que a gente vive, que é tecnologia, então sou até suspeito para defender IA por conta disso, né?
Mas assim, cara, em 2013, eu tenho clientes aí que são multinacionais, os caras tinham 10 pessoas na equipe de TI. Essa mesma empresa hoje tem 200 pessoas na equipe de TI. Quer dizer, o que aconteceu? Né? Então, essas coisas são naturais do processo da humanidade, na minha opinião. E ao mesmo tempo tem muita gente assim, é claro que vai mudar. É claro, por que surgiu todas as automações que a gente tem hoje? Por que surgiu todo esse processo de cada vez automatizar mais e tornar o processo mais acessível, mais fácil? Para dar produtividade. Porque a gente não consegue. Simples assim. A gente não consegue datilografar um texto na velocidade que você consegue fazer uma IA transcrever um texto. A gente não consegue imprimir do modo antigo do jeito que uma impressora hoje de grande desempenho faz. Olha quanta coisa a tecnologia traz para benefício do ser humano, impressão 3D, essa coisa toda. Então assim, gente, eu acho que o que a IA está fazendo hoje? Está fazendo a gente rever o nosso tempo. A coisa mais preciosa que a gente tem hoje é o tempo. Então se você tem um cara que é copy, que ele precisa desenvolver um texto e ele vai levar 3 horas para fazer isso, e daqui a pouco ele vai usar uma IA, e aí você vai diferenciar o bom do péssimo profissional. Porque ele vai usar a IA vai dar referência, ele vai dar o toque profissional dele, o olhar humano dele, o olhar criativo dele, e vai transformar aquilo numa obra que vai ser uma obra única. Ok? Talvez depois ele publicar isso, a IA absorva e some a inteligência dela. E assim a gente vai evoluindo. Agora, é claro que essa primeira visão de que vou perguntar para a IA, vou copiar e colar, cara, esses dias eu pedi um pessoal fazer uma documentação para mim, eu recebi a documentação e falei, tá, agora tu pega parte do que tu pegou aqui no chat GPT e escreve a tua visão. Você copiou e colou. Então, é muito claro, já dá para ver muito quando está pronto e vem pronto transcrito. Então, os gestores vão precisar se qualificar, quem vai avaliar isso vai precisar se qualificar, mas no final das contas, não existe nada mais precioso na nossa vida do que o nosso tempo. Então, se a gente consegue otimizar ele, vamos otimizar. Eu falo por mim, tá? Esse ano eu ia abrir um processo de contratação de fotógrafos que editassem trabalhos para mim. Eu procurei, não encontrei pessoas que estavam dispostas a fazer esse tipo de serviço. Alguns que eu encontrei não era condizente com o trabalho que eu queria entregar. E aí eu, na luta de procurar pessoas para trabalhar, me aparece uma inteligência artificial que faz o trabalho. Eu, quando faço um evento, a gente tem ali em torno de 10 mil, 9 mil, 8 mil fotos. E esse trabalho de seleção, ele é manual, uma a uma. Eu tinha que sentar na frente do computador e olhar foto por foto, para ver o que fica e o que sai. E eu estava procurando pessoas para fazer esse serviço para mim. E estava em falta no mercado. Quando eu encontrei uma inteligência artificial, o valor custa R$500 ano. Eu fosse pagar um funcionário, era no mínimo um salário por mês, que já dá 2 vezes, 3 vezes quase o valor da inteligência artificial. Você manda todas as imagens lá, ela filtra, essas pessoas aqui ficaram com os olhos fechados, essas fotos ficaram tremidas, essas aqui são repetidas, essas aqui são as que eu selecionei que são boas. Aí o que ele faz? Ele te dá para o humano fazer a conferência final e ver se está tudo certo. Só que o que eu gastava às vezes 1 semana para fazer esse trabalho manual, hoje faz em 1 dia, 1 dia e meio, 2 dias. Agora eu te pergunto, se você for buscar no mercado um profissional para usar essa IA e fazer esse trabalho, você não vai achar com mais facilidade do que o cara para olhar uma a uma e fazer manual? Ainda não. Mas daqui a um tempo vai ser essa a... Porque a sensação que eu tenho é que o cara que vai sentar na frente disso e tiver uma ferramenta poderosa a esse nível, ele vai estar muito mais motivado para trabalhar. Claro. Porque ele vai ver o resultado dele acontecendo num dia e não numa semana. Porque se eu pego, vamos supor assim, eu vou terceirizar o serviço. E eu sou a empresa que terceiriza, agora eu sou o fornecedor. Eu não consigo pegar mais que um cliente por semana. Se eu tendo uma inteligência artificial que faz o serviço para mim, eu consigo pegar 3 clientes por semana. Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade. E aí você vai dizer assim, agora vai vir, vamos é para fazer contraponto, então vamos provocar um pouquinho aqui, né? Aí, eu tenho uma pergunta aqui da imagem. Então, você quer perguntar? Não, pergunte. Eu quero fazer o contraponto pelo seguinte, que ele falou, eu poderia pegar um serviço na semana, eu poderia pegar 3, Sim. né?
Aí há quem vai dizer o seguinte, beleza, mas antes 3 fotógrafos pegariam esses 3 serviços, hoje um só está pegando. Sempre tem esse contraponto. Só que eu tenho um contraponto a isso também. Talvez muitas empresas, muitos negócios que nunca pensaram em contratar um serviço de fotógrafo porque se torna inviável pela mão de obra e o tempo, possam ter acesso a isso. Possam enriquecer os seus negócios com esse tipo de ferramenta. Então você pode também popularizar o trabalho dele, que não é que desvalorizou, ele só consegue produzir mais no mesmo tempo. Então ele consegue diluir o preço final e atender mais clientes. Então, ou seja, como que isso tudo startou? Porque o trabalho dele ficou desvalorizado ou porque as ferramentas e a tecnologia favorecem o trabalho dele? E aí não é desvalorizou, deu acesso. Quem que tinha telefone celular quando a gente tinha 10 anos de idade? Eu não conheci ninguém. Tá, e o contraponto? É esse. Que alguém vai dizer de repente, cara, olha só, o cara podia ter 3 pessoas atendendo essas 3 empresas, hoje tem só uma. Mas será que seriam as 3 empresas a contratar esse serviço? Eu vou mudar a minha posição. Depois eu vou responder eu vou atacar a inteligência artificial agora. A partir de agora eu serei quem vai expor a inteligência artificial. Verdade nua e crua. Eu entrei em bancos de imagens. Ele nos colocou aqui para brigar, agora ele tá querendo... Você fez a gente concordar e agora você vai criar um fight, né? Mas eu tenho um ponto que eu quero contar, você me lembra, depois você me lembra de contar. A Ryan tem a ver com isso. A Ryan tem a ver com isso. Então, banco de imagens, tá? Para fazer design, trabalho no dia a dia, você já encontra muitas e muitas imagens que não foram fotógrafos que fizeram. E agora? Os fotógrafos não estão mais fazendo aquelas fotos bonitas e tudo mais lá que precisavam. Você dá de fotografia, você tem curso de fotografia, você ensina fotógrafos. E agora? Os caras estão gerando lá inteligência artificial, quero um troféu, quero foto de um leão, quero foto de uma carreta. Os caras geram e sobem, já está em tempo real lá, passando para dentro dos bancos de imagens, o negócio acontecendo. E agora? O que esses fotógrafos vão fazer? Não vai ser ruim? Eu sei que você vai defender, mas... Eu não acho que vai ser ruim. Eu tenho uma resposta. Assim, eu não acho que vai ser ruim porque o que acontece? Lei da oferta e da procura. Quanto menos profissional tem, aquele que souber fazer vai ser valorizado. Por quê? Hoje, na minha área, o profissional mais valorizado, que cobra 3 vezes mais do que um profissional que está no mercado com valor de ticket médio, é o cara que fotografa casamento com fotografia analógica de filme. Porque beleza, inteligência artificial, todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo consegue o mesmo resultado. Quem é o cara que vai fazer o raiz? Só que aí que tá. O fotógrafo, ele também tem que saber usar a inteligência artificial a favor dele, para ele ter tempo, otimizar trabalho, fazer o resultado sair talvez superior, mas ele vai ser o cara que vai lá e vai fazer manualmente. E aí vai chegar uma hora que as pessoas vão dar valor ao real do que ao artificial. Nós não vamos perder a essência das fotografias, as pessoas não são mais reais, você vê uma foto não é real. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos sair da inteligência artificial e vamos falar de um outro grande boom que aconteceu num mercado que eu cresci vendo e acompanhando por conta do meu pai, que é o mercado de joias, certo? Existiu um momento em que surgiu a bijuteria e o banho de ouro, né? Joias banhadas a ouro. Os ourives terminaram, né? Ninguém mais quer nada de ouro porque tu tem um monte de imitação. O que aconteceu no final das contas? Valorizou. O trabalho do ourives valorizou, ok? Então você sempre vai ter a separação disso. A inteligência artificial ela vai atender muito mais a quem não tem acesso a um trabalho profissional de fato, de valor, do que quem tem. Quem tem vai pegar os dois e vai dizer, não, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é uma foto de verdade. É a mesma coisa quadros, né? Esses dias eu tive o prazer de comprar a primeira obra verdadeira, que eu digo assim, verdadeira pintada à mão. Eu comprei um quadro pintado de Don Quixote, o artista que fez foi muito caprichoso, e numa loja que eu compro quadros impressos no vidro. Que beleza, tá tudo bem, é bonito, só que a hora que você bate o olho numa tela, uma arte de verdade, você nota a diferença. E todo mundo que vai lá em casa, vê os quadros, bota o olho naquilo e fala, nossa, isso aqui é diferente. Entendeu? Então, é isso. É esse valor que talvez hoje não exista que vai criar também para muitos profissionais. Para muitos profissionais. Ok. Muito então, com o sentido de como o profissional vai se posicionar. Exato. O que ele vai fazer com porque ele pode fazer um caminho para o mais varejão, facilitar o acesso e baixar valor,
ou ele pode fazer uma diferenciação para melhorar a produtividade dele, pegar mais negócios e continuar cobrando melhor. E percebe que isso é cíclico? Hoje nós estamos falando de joias, amanhã nós estamos falando de rádio, depois nós estamos falando de imagem, amanhã nós vamos estar falando de alguma outra coisa. Quando surgiu o Watson da IBM, que é uma das primeiras inteligências artificiais que existem há muito tempo, já foram feitos testes e já se falava que o Watson responderia mais de 98% das dúvidas jurídicas dos Estados Unidos. O que aconteceu? Sumiu o advogado? Não. O advogado virou consultor. Sim. As empresas hoje, elas não têm um advogado quando bate o processo. Elas têm uma consultoria jurídica. Então, tudo vai se renovando, a profissão vai se aperfeiçoando e o mercado vai se moldando. Bom, o Lohan falou para lembrá-lo, né, que tinha algo muito importante para ser falado. Falou, tem 2 pontos que eu quero pontuar aqui. Nossa, 2 pontos que eu quero pontuar. Lohan, o que você quer nos falar, meu amigo, sobre essas falas que nós estamos construindo agora? A gente falou que a ferramenta, a inteligência, a tecnologia está vindo para auxiliar o profissional e eu concordo plenamente com isso. Só que hoje o profissional ele também precisa se capacitar com o básico. Hoje, não, isso aqui é uma coisa que já tipo assim, já está 10 anos atrás, 20 anos atrás foi falado. Mas o mínimo necessário, o profissional hoje não é mais assim, tipo, você precisa melhorar. Você precisa melhorar a criatura, não tem como. Ó, eu estava dando uma palestra esses dias numa cidade, daí tinha uma moça que é estudante de medicina e ela foi num evento de empreendedorismo e marketing porque ela está montando uma empresa de óculos. E aí, na hora do almoço, ela conversando comigo, tirando dúvidas sobre o negócio dela, ela falou, Lohan, o que você acha de inteligência artificial? Tipo, do nada, assim, já falei, vamos embora, vamos ver. Começamos a conversar. Ela tinha acabado de voltar de um congresso, no Rio de Janeiro, inclusive, um congresso de medicina com estudantes de vários países, e foi feita uma pesquisa numa universidade nos Estados Unidos, aonde colocaram um chat GPT para atender os pacientes e colocaram os médicos de verdade para atender os pacientes. o chat GPT deu de 10 a 0. 77% preferiu ser atendido pela inteligência artificial. Mas sem saber que é inteligência artificial ou sabendo que é inteligência artificial? Não, sabendo. Sabendo. Mas foi muito bem mais atendido, muito mais por um explicado. totem ao invés de uma pessoa, entendeu? Aí Eu tá. vi isso aí. O que é que acontece? O profissional humano, ele não está fazendo o mínimo necessário que é fazer o trabalho dele bem feito. Às vezes ele não tem um bom atendimento, às vezes ele não tem um bom suporte, às vezes o celular cai. Você viu? Aí, ó, você fez com a audiência do Lohan uma queda aí agora. Acabou de cair a minha audiência. Acabou de cair a audiência. Não, mas assim... Então, mas eu te pergunto, será que isso não é a mesma essência daquilo que a gente percebe quando um supermercado coloca um caixa autônomo? Será que não é a mesma essência? Porque, na verdade, assim, você tem 2 cenários. Claro que você tem um mau profissional, você tem um profissional em aprendizagem, nesse caso era esse o caso, né? E você tem um negócio chamado humanização que está cada vez mais desafiador. Isso não é culpa da tecnologia, isso é culpa de como a gente lida com as pessoas no nosso dia a dia. E aí, naturalmente, como essa humanização está cada vez mais distante, né? Se você tem uma máquina e uma pessoa, onde que você prefere ir? Não, mas se a máquina pode me atender, eu vou na máquina. Entende? Então, eu acho que isso é uma reação humana. Não é nem uma questão de que a inteligência está invadindo. É uma reação humana. Se eu particularmente... E, cara, eu gosto de conversar com gente. Eu gosto de bater papo, de contar história. Hoje eu passei o dia inteiro conversando com um monte de gente. Mas é o seguinte, se você perguntar para as pessoas por qual você prefere, as pessoas preferem pessoas. Inclusive tem um artigo científico que lançou recente que fala isso. Sim, mas aí o que acontece? Se você chega e tem uma fila nas pessoas e não tem uma fila na máquina, onde que você vai? Na máquina. Por quê? Por questão de tempo. Entendeu? E o que você está vendo fenômenos assim nos Estados Unidos? Pessoas mais velhas nos caixas para dar o atendimento humanizado, enquanto a galera que não tem tempo vai para a máquina, vai para o autoatendimento. Lá na Flórida, a gente era umas crianças no Walmart na Flórida, né? Eu, minha esposa, minha família, quando a gente olhava, assim, era 2 da manhã, a gente está dentro do supermercado.
Aí tinha 2 caixas com pessoas funcionando, o resto tudo autônomo. Lá no Rio já tá pegando isso. Lá perto de casa agora tem um mercado que é 24 horas. Esses dias foi meia-noite, para ver, vamos ver se é 24 horas mesmo, se for meia-noite. Tinha uma pessoa no caixa, o resto tudo no autoatendimento. Tá. Então, é uma mescla disso, entendeu? Agora, o indivíduo que se submete a dizer o seguinte, cara, eu não tenho mais oportunidade porque a máquina tá me atropelando, esse cara precisa rever os conceitos de vida dele. De vida dele. Porque, de novo, se a gente voltar no tempo, a gente vai ter o radialista, a gente vai ter o cara lá da joia. Hoje, minha esposa mandou quando eu era pequeno, muito fiz cerca em campo, né? Fazer buraco, botar o palanque, bater, cavar assim. Hoje minha mulher mandou um videozinho de um cara com um martelete pneumático fazendo cerca. O cara nem buraco faz, ele bota o palanque, pum, 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 pum. Falei, pô, não tinha uma dessas, cara. Entende? Então, assim, sempre vai ter. E eu acho que a gente deveria investir mais na humanização de quem está prestando atendimento. Porque, inclusive, esses dias a gente passou por uma experiência dessas, de médico, de uma situação de ser super mal atendido por uma médica recém-formada e ser super bem atendido por uma médica experiente. Né? E a máquina ela não vai te confrontar. Ela não vai olhar para a roupa que você está vestindo. Ela não vai olhar para ver se você está com uma expressão de cansado ou não. Ela vai te dar uma resposta. E às vezes as pessoas só querem isso. Né? E quando o atendimento não está humanizado, às vezes quem está atendendo está julgando, não está atendendo. Né? Exatamente. E aí eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente precisa resolver. Por isso que eu falo assim, o profissional ele tem que se preparar com o mínimo necessário. Isso já era uma regra, hoje é uma obrigação e vai ser o que vai tirar ele do mercado. O outro ponto que eu ia comentar é que é o seguinte, o Ryan, a gente trabalha junto todo santo dia, a gente está sempre em viagem, sempre com várias coisas para fazer, e ele queria contratar um serviço de uma pessoa para fazer uma animação para ele de um negócio específico que ele queria, que era algo mais avançado. E aí conversa, e aí faz análise, e aí faz orçamento. Eu acho que dá para fazer isso, mas essa semana eu não consigo, mas semana que vem não sei o quê. Aí ele me vê um story de uma menina de 17 anos que nunca trabalhou com nada na área, fez um negócio do jeitinho que ele queria. Falou, ei, quem fez isso para você lá? Eu mesmo. Quanto você quer fazer um para mim? Daí ela, não, faz o que? Baixa lá. Ela foi, inclusive, falou assim, baixa o CapCut que tem lá. O profissional que ia fazer o negócio perdeu de ganhar a venda, não estava dando conta, foi burocrático até entender o processo, parará. Em 10 minutos ele baixou o CapCut, pegou o que ele queria, jogou a imagem lá, jogou a animação, pronto, postou do jeito que ele queria, sem gastar nenhum real. Quem aqui criou essa oportunidade para ele? A tecnologia ou o profissional ruim? Foi a inteligência artificial. Não, foi a menina que postou lá e falou, faz assim. Eu ainda acho que foi o profissional ruim. O profissional, porque se o cara fosse bom, ele pagava antes de saber. Vocês acham que as oportunidades também são... Nossa, agora foi um ponto forte, tá? Esse negócio de profissional ruim é forte. Porque sabe o que ia acontecer? Nossa. Se o profissional ruim tivesse feito o trabalho que ele queria, ele ia postar, a menina ia postar e ele ia pensar assim, tipo, essa menina aqui também contratou um cara pra fazer. E vida que segue, porque ele tá preocupado com o dia a dia dele, entendeu? Mas não, o cara deu oportunidade pra ele aprender. Pô, agradece esse cara, velho. Você tinha que dar uma comissão pra ele. Comissão ele não pagou nada. Não, você vai pagar uma parte. Eu te dar 10% aqui, porque agora eu aprendi, eu vou fazer mais vezes e eu não vou precisar de pagar. Sim. Então digamos que as oportunidades que surgem também hoje, por que se fala que no Brasil é um lugar com muitas oportunidades de se empreender? Será que isso é decorrente a um processo de entrega de mão de obra? Cara, o Brasil é a terra mais fértil do mundo, em todos os sentidos. Eu canso de dizer que o brasileiro é o bicho mais criativo. Quantos memes a gente vê na internet que fala, agora a NASA vem? Pois é. Não é? O brasileiro, cara, pra mim é o ser humano mais criativo que existe no mundo. No mundo. Eu conheço parte, não conheço o mundo inteiro. Mas o Brasil eu conheço, não na totalidade, falta um estado que eu não fui ainda. Mas assim... Cara, o povo é muito criativo. E você pega assim, as mesmas demandas com soluções de várias formas, dependendo da região do Brasil que você anda. E todas são fantásticas, todas atendem, todas funcionam bem, todas dão conta de resolver o problema.
Só que a gente tem uma cultura que eu não sei, na verdade a gente até suspeita, né, onde que se perdeu, mas a gente precisa resgatar isso, porque hoje se a gente usar essa criatividade mais a terra de oportunidades que a gente tem, cara, a gente vira uma potência mundial. Aí falta incentivo para isso. Que Acho que falta é? estímulo para Defina isso. incentivo para mim, por favor. Porque isso não é um problema só do Brasil, mas quem governa, quem comanda, eles não querem que as pessoas evoluam. Isso é fato. Só que eu concordo que as pessoas são autorresponsabilidade. Se eu quero fazer alguma coisa, eu não dependo de governo, eu não dependo de nada, eu vou fazer. Mas o incentivo que eu digo é, cara, você tem liberdade de criar, vai lá, cria. E isso começa desde a escola. A gente não tem esse incentivo de criar. Então, na verdade, assim, a gente tem um processo que a gente precisa romper uma barreira do sempre foi assim. A gente precisa romper uma barreira do comodismo que permeia a nossa cultura. Mas para mim, pode até ser que muita gente me xingue com o que eu vou dizer agora, o brasileiro tem muito mais direitos do que deveres. E esse, para mim, é o cerne do processo. Ninguém que reclama no trânsito reclama porque prejudicou o outro. Reclama porque o outro prejudicou ele mesmo que ele tenha cortado a frente do cara. Entendeu? Tipo assim, eu atravessei na preferencial, alguém me bateu, eu vou dizer, pô, você não me viu? É a primeira reação que o cara tem. Ele não fala, putz, desculpa, atravessei, me perdoa. Então, assim, claro, tem muita gente que faz, não é todo, mas assim, a gente tem hoje um senso de direito muito, muito maior do que um senso de dever. Então, isso é uma coisa, um exercício que eu tenho dentro de casa, todos os dias, com todas as pessoas que me rodeiam, eu sempre pergunto, o que você poderia ter feito para ter evitado isso? O que eu poderia ter feito para ter evitado o problema? Cara, problemas a gente cria. Ninguém nos dá problemas, nossos problemas são criados por nós. Então não reclama, resolve o problema, pô. Simples assim, reconhece, aprende. Ó. E outra, a gente nasceu e foi criado num ambiente onde não se pode errar. Onde assim, olha só, você tem isso, você não pode errar. Se você fizer isso aqui der errado, você vai ter esse problema. Cara, vai, se errou, errou. Mas aí, quantos lugares, quantas pessoas ou a gente vê que incentiva dessa forma? É minoria. Então, mas ainda assim, mesmo sendo a minoria, eu continuo querendo fazer. Não, eu fato e concordo e apoio. Não tá errado de maneira Porque nenhuma. é que nem dizia Henry Ford, né? Se você acha que treinar seu time é trabalhoso, não treina para ver. Entende? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não é uma crítica, realmente assim, é uma coisa que eu acredito de verdade. Toda vez que eu tento explicar o porquê disso, eu fico pensando como a gente pode mudar isso, como a gente pode resolver isso. Porque, tipo assim, eu não vou treinar meu colaborador, não vou treinar um cara para bater foto comigo porque ele vai virar meu concorrente, tá? Mas então, se eu não treinar o cara, que foto que ele vai fazer no meu trabalho? Como que ele vai levar meu nome, minha marca? Então, você sempre vai ter um percentual daquilo que vai funcionar e não vai. Mas eu acredito demais, e hoje à tarde eu falei isso numa conversa que a gente teve com uma outra pessoa, que apesar de não ser no ritmo que a gente precisa, nós estamos melhorando muito. Se a gente olhar o Brasil de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, não importa, cara, não importa governo, não importa. Você tem que jogar a regra do jogo do governo, entender que você não vai conseguir a curto prazo resolver isso e achar uma forma de jogar. Agora, você precisa jogar, você precisa estar no jogo, você precisa entender que, cara, independente de qualquer coisa, no final das contas, é você que precisa tomar as decisões e você que precisa fazer suas escolhas. Ah, tem muita gente que nasce num ambiente totalmente degradado, totalmente complicado. Tem, claro que sim. Cara, eu conheço favela do lado de dentro. Conheço pobreza, miséria. Eu já atravessei esse Brasil, já fiz 1.500 quilômetros de estrada de chão numa transamazônica. Eu conheço esse lado do Brasil e conheço todas as dificuldades que esse pessoal passa, mas eu também conheço muita gente que sai desses lugares e faz a diferença. Todo mundo tem condições? Sim, todo mundo tem condições,
Todo mundo acredita que tem condições? Não. Então, onde é que está o nosso trabalho? Mostrar para as pessoas que elas podem chegar lá. É o que a gente faz. De alguma forma. Quando eu comecei a fazer palestras, treinamentos, algumas coisas assim, em 2015, eu falava isso, mudar a mentalidade. Eu estou em 2023 e às vezes eu me sinto meio que, vou falar isso de novo, cara. Ainda tem que continuar falando que tem que mudar a mentalidade. Sim, quantas pessoas nasceram de 2015 até hoje? Então, mas as pessoas que já estão aí desde muito tempo ainda continuam, mas não estou dizendo que a gente não conseguiu transformar elas. E aí chega um momento que você fala assim, será que nós estamos fazendo do jeito errado? Não, Cara, é que a gente não consegue falar com todo mundo, não mas tem. o pouco que a gente fala é muito. Não, e outra, aquilo que a gente está falando aqui hoje talvez faça sentido para 2, 10 pessoas, 5 pessoas, para as outras não. Entende? E também tem muito o momento de cada um, sabe? Isso é complexo, porque, cara, é fácil a gente estar aqui do lado do microfone dizendo vai dar certo, parará. Ah, beleza, o cara acorda amanhã de manhã, corta a luz da casa dele, e aí? Entendeu? Então, é muito complexo isso. De novo, vou usar a pandemia como exemplo. Quantas pessoas não se conheciam até chegar a pandemia? Familiares. Né? Não estamos falando nem de marido e mulher, estamos falando de irmãos. Que passaram a conviver na mesma casa, começaram a se conhecer, começaram a visualizar coisas que nem imaginavam. É um desafio. A humanidade é um desafio, por isso que ela é fascinante. Fascinante foi a estrela cadente que acabou de cair ali atrás. Maravilhoso. Como que faz isso? Como é que corta isso? Não tem nem como não cortar. Cara, foi lindo, você viu? Também, Cara, Passou. Seus antigos falam que tem que fazer pedido, então que as pessoas mudem. Para melhor. Né? Pra melhor, isso. Pra melhor. Mudar o quê? Mudar o quê? O que as pessoas têm que mudar? Ó, que é esses dias a gente estava fazendo um trabalho, eu e o Ryan, e a gente encontrou a pessoa mais cética da face da Terra. Velho, dá vontade de você dar um chacoalhão, porque assim, nada funciona, nada dá certo. Ele tá rindo porque é real. Mano, é louco você conversar com a pessoa e você fala, não acredito. Cético com o quê? Com tudo. Com tudo. Isso não funciona. Olha, eu já derrubando. Eu sempre que eu vou falar alguma coisa, dá polêmica, cai meu dinheiro. Essa audiência. Certifique-se que a pessoa não esteja aí, Ryan. Mas assim, não funciona. É literalmente aquilo quando a gente estuda PNL e a gente começa a falar sobre crença, e eu começo a falar assim, não, esse aqui é porque tem sorte na vida, isso aqui nunca vai chegar lá, isso nunca vai dar certo, fulano só tem porque é rico. É literalmente tudo aquilo que a gente ouve na teoria, daquelas páginas e mais páginas de crença, tudo dentro de uma pessoa só. E aí chega a ser engraçado de conversar, porque a gente provocou. Falou, vou conversar até eu ver se sai alguma coisa. Não sai. Cara, traz esse cara aqui. Deixa eu conversar com ele. Porque você, da mesma forma, você tem que ter referência daquilo que é positivo, você tem que ter referência, cara, não seja assim. Um exemplo, esse aqui é o exemplo. Eu acho que talvez seja a melhor forma de mudar alguém é mostrar. Você vai chegar nesse nível. Eu tenho um nome pra isso, eu chamo de Muttley. Medalha. Quando começa o negócio lá em casa, a galera começa... E eu, às vezes encarno o Muttley também. É lá igual o Muttley. E, opa, aí é um gatilho, né? Sim. Se você nasceu depois de 2000, você não sabe o que é o Muttley, tá? Pesquisa no YouTube. É verdade. Muttley, corrida maluca, né? Isso aí, cara. Isso aí. Eu nasci depois de 2000 e eu sei quem que eu Então tem jeito. É possível, então, é possível. Bom, o que eu estou propondo nessa discussão, né? É que nós possamos falar da inteligência artificial, mas o que a gente está chegando em conclusão? Tipo, cara, não importa qual é a tecnologia que vai ser usada, né? Até mesmo no campo, o cara hoje consegue colher, consegue colocar vou falar o pendrive, talvez vai ter coisa mais atual, né? Coloca um pendrive que vai mapear a região, o que ele já colheu, enfim. E aí? Isso aí está desatualizado. Está desatualizado? Tem coisa mais atual? Então, tem coisa mais atual do que colocar o pendrive na máquina e tirar os dados. Agora, já existe um movimento no Brasil de cobertura de dados em toda a área rural, um movimento muito forte. As operadoras estão trabalhando em conjunto com as empresas. Nós mesmos temos vários clientes que já cobriram milhares e milhares de hectares de plantio de campo para pegar dados em tempo real do que está acontecendo na colheita. Em tempo real. Não precisa mais ir na propriedade. 4G, velho.
Subiu, tá na nuvem. Se o 4G não funcionar, será que a internet do Elon funciona? A internet do Elon Musk funciona? Funciona. Também é uma coisa que está começando a se proliferar um pouco mais, né? A parte da comunicação de satélite da Starlink já é uma realidade em alguns locais, mas é que a telefonia móvel ela consegue ser um pouco mais extensa, né? Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, as torres de celular, elas têm um alcance um pouco maior de transmissão pros ativos que estão embaixo. Porque se tu pegar uma internet de satélite do Elon Musk, tu vai ter uma área de cobertura ali curta, né? Então, tu tem que replicar isso via Wi-Fi. Então, tu volta para a velha Wi-Fi, onde tu tem que estar cuidando do link, dividindo ele. O 4G não, ele já é dimensionado para isso. Porque o campo tem 4G, não está indo 5G ainda. E muitos locais onde não tinha celular está começando a ter por conta disso também, entendeu? Então é um fenômeno que está acontecendo e tem parcerias bem fortes aí no Brasil. Quando a gente fez o Agro Innovation, um dos patrocinadores do evento era uma startup que está mapeando todas as propriedades para fornecer através de um aplicativo para as pessoas que trabalham com o agro. Para você, preciso buscar um cliente novo. Você abre o mapa, você fala assim, deixa eu ver. Clica no mapa, aí aparece um relatório do dono da propriedade, o quanto ele planta, o quanto ele colhe. Público. A gente levantou esses dados semana retrasada, inclusive. Isso são dados que vêm de cartório, de notas, dados públicos, está mapeado dentro de um aplicativo onde facilita até para o vendedor da área do agro. O cara fala assim, eu vou procurar um cliente novo. Traça a rota, onde ele tem que ir, com quem que ele tem que falar, o nome da pessoa, o quanto que o cara plantou nos últimos anos, tudo lá. Que na verdade é consequência de um grande propulsor desse tipo de tecnologia que é o mercado financeiro. Né? Você trabalhou no mercado financeiro. Já, hoje você me falou, tal região do Brasil lá é mais é trabalhoso, que é várias matrículas, não sei o quê. Hoje está tudo em web services públicos. Quais são as matrículas? Essa. Tu vai lá, consulta no servidor, beleza. Então, aquele trabalho que você levava às vezes, semanas, meses fazendo levantamento, você faz hoje numa consulta online. Ainda facilitou? Muito. Então, isso é inteligência artificial? Não necessariamente. É uma tecnologia. E como a gente faz? Então, vou lá, né? A gente está conversando aqui, tem horas que a gente fala de inteligência artificial e outra a gente fala da tecnologia e as duas coisas. Isso é uma automação. Isso é uma automação. Isso é uma automação, porque o dado ele já existe, ele não vai ser criado, você vai fazer uma consulta num local determinado e acabou. Uma inteligência artificial, você fala para ela assim, cria uma imagem de uma menina no parque usando vestido verde. Aí ele cria uma imagem da menina no parque. Você olha assim, não gostei dessa menina. Aí, cria outro. Não gostei desse vestido. Aí ele, cria outro. Só que você não vai lá e mexe no vestido. Você pede para ela faça. Cria outro, tem que eu não gostei. Entendeu? A inteligência artificial cria. Né? Você pergunta pro chat GPT, qual foi a história do Ayrton Senna? Né? Vendo seu boneco. Ele fala, Ayrton Senna, conte mais. Conte uma curiosidade, entendeu? Ele parece que ele pensa, mas na verdade... Ouvi dizer que ele mente um pouquinho. Mente Mente, bonito. Quem está assistindo, você vai ter mente ou não mente? Mas como que ele mente se ele não sabe? Ele cria. Olha que louco, essa semana eu peguei o chat GPT. Aí, viu? Eu mudei o ponto, começamos a acusar... Se juntaram. Realmente, ele só não está calibrado. Mas, descrição de alguém que mente. Eu acho que ele mente. Primeiro, eu testei o Bard, que é do Google, e o primeiro teste dele ele já mentiu para mim. E o chat GPT eu peguei ele essa semana. Experimenta, tá? Primeiro, o banco de dados de informação do chat GPT é só até setembro de 2021. Sim. Ele não está atualizado e ele não tem acesso à internet em tempo real. Aí você chega e fala, chat GPT, que dia é hoje? Aí ele pega e fala, hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal. Aí eu falo, como é que você sabe disso se você não tem essas informações? Perdão pelo meu equívoco. Como uma ferramenta a ser acessada, eu só posso fornecer dados até setembro de 2021. Eu falei, como você acertou o horário? Desculpe pelo meu erro. E aí ele tá conectado à internet, ele tá pegando informação, ele só não fala. Agora o Bard foi pior. Aí é uma mentirinha diferente. Agora o Bard foi grotesco. Mas é que eu acho que não, gente. Vai, continue. A gente estava em Pato Branco, produzindo um curso de uma amiga nossa, a gente estava gravando o material dela. E aí,
No dia que lançou o Google Bard no Brasil, eu já estava com vontade de testar ele há um tempo, eu só não tinha parado ainda, porque não estava liberado no Brasil, existiam uns esqueminhas para você testar ele. Eu falei, vou testar. Falei, Google Bard. E ele já fala que ele é atualizado em tempo real, que ele já pega a informação direto do banco de dados do Google, que ele tem muito mais conteúdo do que o ChatGPT. A primeira coisa que eu perguntei para ele é, me convença a usar você e não o ChatGPT. E ele me deu argumentos positivos de usar ele. Falei, beleza. E aí, como a gente já estava no assunto do curso, eu falei, olha, eu estou querendo produzir um curso assim, assim, assado, de posicionamento de marca, como a especialista Gabriela Arquette, que é minha amiga, que a gente estava produzindo o curso para ela. Me fale um pouco sobre ela e sobre o conteúdo dela, já que ele extrai as informações do Google, ele me pegou e me entregou. Gabriela Arquette, com mais de 10 anos de experiência, trabalhou em marcas como Nike, Coca-Cola, Adidas, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, Gabi, vamos lá, tá certo? Ela, nunca trabalhei nessas empresas. Pelo menos nessas, não. Aí eu peguei e falei, da onde você extraiu essa informação? Aí ele pegou e mandou o link do LinkedIn dela. Eu falei, mas em momento algum foi postado que ela trabalhou nesses lugares. Aí do nada, perdão pelo meu erro, me equivoquei, infelizmente, realmente você está certo e não tem essas informações em lugar nenhum. Acabei cometendo um equívoco, me perdoe. Mas assim, se eu tivesse confiado na primeira pesquisa ali, eu já teria feito um negócio errado. Nós não estávamos falando alguns minutos de profissional bom e ruim? Ferramenta é ferramenta, não é um negócio absoluto. Primeiro, de novo, é um produto criado pelo homem que vai se aperfeiçoar. Se você perguntar para a inteligência do Google qual é a diferença sua e do ChatGPT, ele vai te dar traduzido, dizendo, ó, para isso é melhor usar o ChatGPT. Primeiro ele começa falando, ele até é bom na venda, né? O ChatGPT é melhor para isso, isso. Eu trabalho com dado, tipo, para criar o ChatGPT melhor. Ele fala? Ele fala. Eu sou para replicar dados. Ele fala isso. Ah, que excelente. Então, o que acontece? Eu coloquei ele o suficiente. De novo, é referência. Quer dizer que você vai ler um livro de uma pessoa e você vai sair fazendo... Cara, as pessoas não fazem o que diz a Bíblia. Né? Mas por que elas se submetem a dizer o seguinte, eu vou pegar uma inteligência artificial agora e vai dizer que eu tenho que pular da minha varanda porque, segundo os cálculos do meu peso, eu não vou me machucar. Pula então pra ver. Você sabe o que eu tô gostando? O que eu tô gostando mais? E tá errado isso aqui. Por quê? Porque eu acho que a gente pesquisa as mesmas coisas, velho. Não, a gente não se conhecia. Não, eu nunca vi na vida. Mas pra isso aqui ser legal, eu tinha que ser polêmico. Eu tinha que falar não concordo. Mas tá difícil. Mas não é. Muda de assunto. Que time você torce? Aí complicou. Ele torce pro Grêmio, cara. Eu torço pelo time das pessoas que estão me pagando. Tô pelo time que vocês estão pagando. O cliente da semana, eu sou do time dele e nós é parceiro. Ei, cara, agora você perdeu sua credibilidade, tá transmitindo esse negócio aí. Não dá nada, não. Tá, se você tá em Palotina, tendo Palotina, você tem um problema. Por quê? Porque um é gremista, outro é internacional. Depende do que eu tô com o dia. Se você falar pra mim que você é palmeirense agora, eu torço pro Palmeiras. Não, Palmeiras não tem mundial, não mexe com isso. Eu não tenho time, não torço pra nenhum. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta aqui com vocês. Nós estamos nessa altura do campeonato, eu não sei quanto tempo faz que a gente está transmitindo, nem quanto tempo estamos gravando, mas eu gostaria de que, olhando para a câmera, vocês se apresentassem com a solução direta, o nome de vocês e o que vocês fazem e resolvem no mercado. Você está com tempo? Eu quero direto, eu quero PUV. Eu vou ouvir o Lohan primeiro. E eu, cara... Escolhe a área que você quer. Evento, Escolhe a área que você quer que eu fale. Não, eu quero que você fale o Lohan que você quer apresentar nesse corte. Tá. Vai ter um corte seu falando. O meu sou corte Lohan Souza e... Vamos lá, gente. Ó, capricha aqui agora no close, tá? Eu sou Lohan Souza, eu trabalho com fotografias de eventos específicos em casamentos e, paralelamente a isso, trabalho com marketing e ajudo profissionais a prosperarem financeiramente dentro do negócio deles, usando a tecnologia a seu favor. Pronto, acho que ficou bom, né? Ficou bom. Grava aí para eu poder repetir depois, que eu acabei de inventar. ChatGPT fez essa para mim. Nossa, deixa eu pedir pro chat aqui, faz uma cópia para mim. Não, mas assim, é isso, eu trabalho com eventos, que é uma das minhas paixões, e a minha outra paixão é ensinar. É isso. Acho que boa. Porque assim, vamos lá.
quem olha para o Lohan no branding construído, vai falar que o Lohan é fotógrafo de casamentos. Chegamos num negócio. Eu tenho 2 audiências e elas não se conhecem. Sério? Tava num evento esse final de semana e as pessoas falam assim, olha, aonde eu vou, eu falo de você. As pessoas te conhecem pelas palestras, pelos treinamentos, pelos conteúdos. Dependendo de onde eu estou num casamento, nossa, não sabia que você dá palestra. Eu tenho 2 personas completamente diferentes, elas não se conhecem, cara. Cara, isso é sensacional, né? Isso é incrível mesmo. Esse tipo de coisa, porque quando você me faz essa pergunta, eu realmente não sei o que dizer. Porque, cara, quem é o Samuel? Putz, cara, o Samuel é um pai de família. É um cara que eu sou doente e apaixonado pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Mas ao mesmo tempo eu sou apaixonado por desafios, sou apaixonado pela estrada, por estar aqui trocando ideia, sabe, tentando agregar algo na vida de alguém. Isso é uma coisa que me move. Eu sou mega apaixonado pelo meu negócio porque a gente gera resultado. Então, assim, eu fico muito feliz em ver assim, cara, esse negócio aqui agora tá melhor, tá mais próximo porque a gente gerou um resultado e o meu time faz parte disso. Eu sou muito satisfeito com o que eu vejo do meu time crescendo, sabe? A galera crescendo, evoluindo, prosperando. Cara, tem uma meninada que trabalha comigo que se você olhar para essas pessoas há 5 anos atrás, 7 anos atrás, você fala, nossa, como esses caras cresceram. Pra saber que você está fazendo a diferença na vida de alguém, seja um colaborador, seja um cliente, e quando é o cliente, eu falo do cliente pessoa física, porque para mim é o que realmente gera valor, gera resultado, gera qualquer coisa. Então assim, a gente trabalha com automação. Por alguns anos eu botava o pé nas empresas e as pessoas achavam que eu estava indo lá para tirar o emprego delas. Cara, eu fiz tanta implantação de projeto, vi tanta gente crescer, vi cara que, tipo assim, começou a gente implantando solução, os caras crescendo. Esses dias eu fui num cliente, numa multinacional, entrei no departamento de TI, os caras vieram me abraçar e disseram, cara, olha só o que a gente fez, né? E aí uma meninada, que era analista júnior, que hoje está de coordenador, de gerente, sabe? Então assim, eu fico muito realizado com isso. Então eu acho que, sei lá, é muito de propósito, assim, eu tenho muito comigo isso. Cara, como que eu posso te ajudar? Eu uso o meu trabalho como ferramenta para isso, a Conceito é uma ferramenta para isso, né? Então quando a gente chega, o cliente me pergunta, como é que é seu software? Eu pergunto assim, o que você precisa? Sim. E aí a gente criou esse negócio da alfaiataria de software, que nós realmente acabamos nos tornando verdadeiros alfaiates, mas assim, o resultado, né? Então a gente sempre olha assim, cara, olha só, pode ser preto, pode ser cor de rosa, pode ser da cor que você quiser, mas qual que é o resultado? Qual dá mais resultado para você? Então vamos focar nisso aqui. E a gente está se tornando aí uma referência no Brasil em cima disso e espero que a gente ainda cresça muito e transforme muita gente, muitas empresas. Então, é isso, mas são vários arquétipos, né? Como que você transforma, como você resolve o problema de um segmento, por exemplo? Pega um segmento, vamos lá, vamos criar um problema que você vai resolver? Já que ele mexe com automação, resolve com... Vamos lá. Vou criar um que ele já resolve, aí vai ficar fácil e você segue a onda. Alguém, se quiser compartilhar um problema aí... Então, vamos lá, vou falar um problema que eu sei que o Samuel já resolve. Se alguém compartilhar no meu lá, eu preciso de assessoria do nosso amigo de 4 mãos aqui. Você quer perguntar agora? Mas eu acho que a gente podia segurar essa questão do problema aqui agora, porque agora é a tua vez de falar quem é você, meu filho. Eu tô falando minha vez, é verdade. Eu falo, daí você mandou falar rápido, ele vai e me conta um storytelling ali que faz a gente chorar. Dá até vontade de fazer de novo. Faz de novo, mas eu não, é tua vez agora. Agora já fui. Agora já fui. Bom, antes de eu fazer essa fala, eu até queria aproveitar e saber se tem alguém que é de alimentação que está me assistindo, porque eu queria pegar meu celular para fazer um pedido de algo para após o podcast, mas eu não peguei o celular para fazer esse pedido. Então, quem sabe, de repente, minha esposa que chegou aqui agora ao vivo vai fazer um pedido para nós, né? Porque o celular está gravando, fazendo a live. Reforçou o time. Agora reforçou o time. Agora eu trouxe reforços. Yes. Sabia, eu já devia ter feito. Você é extraordinária. Ele usou isso só como uma indireta, Mayra. Só para você ouvir que ele tinha que falar isso. Bom, Ai, meu Deus, tá
Vocês falaram o nome, como foi a sequência que vocês fizeram aí? Eu falei, não, você falou, fala o nome e fala o que você faz. E eu falei. Foi isso? Agora é a tua vez. Bom, meu nome é Thiago Ortiz e eu resolvo problemas de marketing e vendas nas empresas. Eu mostro que marketing e vendas não precisam brigar. Isso não precisa mais nesse mundo atual. Marketing e vendas precisam caminhar juntos. Não tem como marketing atuar sem fazer vendas. Mesmo que seja em branding, mesmo que seja em trabalho forte de captação de clientes de leads, você precisa ter um relacionamento de harmonia entre marketing e vendas. Porque marketing só é marketing, esse marketing direcionar o processo de vendas. Ele precisa ter essa direção setado a vendas. Então, eu resolvi esse problema, trabalhando com marketing e vendas todos os dias. Sem storytelling. Perfeito, viu? Sem storytelling. Né? Se fosse colocar storytelling, a gente colocaria storytelling. Deixando os empresários mais próximos. É que o marketing ele não salva um produto ruim, né? O marketing não salva um produto ruim, exatamente. Mas aí é que e tá. nenhum negócio ruim. Mas é que o marketing não é... Cara, eu acho que o marketing salva o produto ruim. Eu acho que ele salva. Eu acho que o produto ruim, ele não se salva quando a entrega é muito ruim, quando o cara que vai depois do marketing. Por que você acha que marketing salva o produto ruim? Porque tem muito produto. Cara, eu não posso falar nomes aqui, pra ser polêmico, ao vivo. Mas vamos lá, a maior rede de fast food do mundo qualidade terrível. Não, mas aí há controvérsia, porque tem quem gosta. O Lohan deu uma palestra recentemente, tinha foto dessa empresa, né, com o seu produto, e você falava assim, imagine agora tal alimento assim. E você imaginava, não era? Você criou isso? E aí, quando via a imagem do produto chegando, você pegava a embalagem no papel, né? Era alteridade, o alface macetado, o negócio todo. Eu falo do alimento. Por exemplo, assim, nesse caso aí, ainda tem quem gosta. Mas vamos pegar lá o pequeno produtor, o pequeno empresário. Ele pode até ter um produto bom, mas se ele não souber... É aquilo que a gente falou lá no começo. O Thiago faz o marketing, ele cria estratégia, ele traz cliente, ele levanta o nome da empresa, mas se o cara lá não consegue segurar a corda, se ele não consegue amarrar a ponta lá do outro lado, o marketing não vai salvar o negócio dele, uma hora ele vai cair. Então, mas aí já não é mais o marketing, né? Aí nós já estamos falando de pós-venda, de venda, de relacionamento com o cliente. É que o ser humano ele tende a tendência, vou fazer marketing, agora vai. E o marketing ele é só um braço. Mas aí entra naquela estatística das empresas que fecharam com 2 anos. Uhum. Porque o marketing fez o trabalho dele, o cliente chegou, comprou, efetivou e depois. Sabe qual que é o maior trunfo da Conceito hoje como empresa? Sustentação. Porque compra da Conceito porque os caras dão suporte. Os caras atendem logo. Mas dá problema? Dá. O cara me chama lá, o cliente chama. Terminaram os meus problemas? Eu digo, não, vão vir novos. Então, assim, cara, pós-venda, eu acho que é mais importante que a venda. Sim. Eu faço, nosso serviço é assessoria. Então, nós vendemos todos os dias para o mesmo cliente. Não existe? Vendi hoje e acabou. Acho que é a mesma sequência que você vai fazer no dia a dia. Então, na Z7, nós vendemos todos os dias. Eu vou lá e fecho um contrato. Por exemplo, o Samuel está aqui, nosso cliente. Fechei o contrato, maravilha. Acabou só de começar a oportunidade de resolver o problema. Todos os dias nós temos que ter a mentalidade, cara, todos os dias vai vender para o mesmo cliente. Vai retenção. Né? E dentro desse mercado é aceitar feedbacks. E é a cultura dentro da nossa empresa hoje, na Z7, tem problema? Tem que arrumar? Tem. Vamos arrumar. Não sei fazer. Vamos aprender. Como é que faz? Como é que resolve isso? Né? Então, que na verdade é a grande sacada, né? Cara, não sei, vou ver. Não sei, mas eu tenho o telefone de quem sabe. Não sei, você tem o telefone de quem sabe. Como é que eu resolvi isso? Tem um curso aqui. Entendeu? Vou resolver. Cara, e acontece, tem clientes que na alfaiataria de software é assim, cara, o que você precisa? Eu preciso de um negócio desse. A gente pode fazer assim. Funciona, beleza. Vamos executar. Fechou o contrato, parará, vamos executar, chega aqui, mas eu não tenho quem te dê suporte nisso aqui, eu preciso que você me ajude com isso. Beleza, então vamos aprender isso aqui, vamos trabalhar para poder te atender. Porque se você ficar nessa do tipo só vende, principalmente em centros menores, a tendência da vida é cada vez mais curta.
né? Então, sim, a experiência do cliente é muito importante e mais importante até do que a própria venda. Então, eu acho que vocês acham que tem cenários, vamos lá, vocês acham que de fato faz sentido essa visão de mercado de se conquistar um cliente e continuar vendendo para ele mais vezes? Total. Então, assim, ou ela é uma... Sim e não. Por quê? Deixa ele falar o total e depois eu falo o meu. Não, é porque vai muito de segmento, né? Mas, por exemplo, no nosso caso, né? No nosso caso, é muito comum a gente começar atendendo o cliente por um produto e depois entrar para dentro do negócio do cliente e vender várias soluções para ele. Entendeu? E, inclusive, é uma cobrança que eu faço com o meu time, inclusive, estou cobrando minha galera de marketing, que é o seguinte, cara, os nossos clientes precisam saber tudo que a gente está colocando no mercado. Porque eu não posso chegar no cliente e dizer assim, eu contratei tal solução, porque eu não pergunto, nem sabia que você tinha. Entendeu? Isso sim. O que eu discordo dessa parte é que assim, quando você resolve vários problemas e a pessoa vai entendendo, show. Mas existe alguns pontos e algumas pessoas que te traz por uma coisa e começa a querer te empurrar coisa goela abaixo, coisa que você não precisa. E aí sim eu acho que é errado. Tipo assim, eu tenho que vender mais para o mesmo cliente. Beleza, cara, o que eu posso enfiar para ele ali agora para eu vender mais? Porque eu tenho que bater meta. E eu já vi gente fazer isso aí. Cara, inventa problema pro cara que ele precisa comprar de você de novo. E isso eu não concordo. Aí é um mau comerciante, como dizem os antigos. Nesse caso, assim, eu discordo da afirmação. Agora, quando você tem uma solução e eu falo, cara, se eu adaptar isso com isso, vai ser melhor para mim? Cara, naturalmente, ele vai comprar de você. Porque ele fala, isso vai me ajudar. Eu falo porque eu já passei por situações de eu ter um negócio e eu falo, nossa, cara, comprei. E agora? Mas isso aqui não era nada daquilo que eu imaginava. Aí vem do nada aquela, tá aqui, você precisa disso. E aí eles começam a te empurrar. O que você faz? Você cancela e vai em outro. Isso é muito comum em loja de roupa, né? É muito comum. A minha esposa fala, não vou naquela loja porque se eu botar um negócio que fique totalmente ruim, a vendedora fala que tá lindo, que tá ótimo. Realmente, lá de roupa, você botar um nariz de palhaço, o cara fala que tá você é maravilhosa, amiga. Não, e tem lojas masculinas também. E aí, nesse tipo de ambiente, você percebe quando o atendimento é bom, né? Tipo, cara, não ficou legal. Sabe? E é difícil, porque hoje, não é hoje, não sei se, acho que sempre foi assim. A meta, o objetivo está sempre acima da coisa real. E aí que eu falo da humanização, né? Tipo, cara, eu falo para um cliente meu, bicho, não faz sentido eu fazer isso aqui para você, porque aqui você encontra isso pronto. Eu falo para ele, cara, vai por aqui, faz desse jeito. Aliás, é uma característica que eu tenho, né? Como que faz isso? Cara, vai por aqui, vai por ali. Eu posso te ajudar com isso, posso te ajudar com aquilo. Mas assim, cara, não faz sentido. Eu canso de dizer para o cliente, não faz. Canso não, né? Mas acontece muito. Dizer para o cliente, não faz sentido hoje eu mobilizar toda uma situação aqui para você. Você vai gastar uma grana, enquanto você tem isso aqui já pronto. Então a gente pega essa grana e gasta aqui. Ou então segura aí, porque você vai ter uma demanda aqui na frente. E isso dá tranquilidade de que o cliente sabe que a gente está fazendo um trabalho sério. Esses dias um cliente falou para mim, cara, estava perto de entregar um projeto, estava um negócio enroscado do lado do cliente. Então a gente não estava conseguindo performar na entrega como queria. Prazo chegando. E aí eu falei, cara, ele falou, como a gente pode fazer? Pode alocar mais um recurso? Posso, mas você vê, eu vou deslocar um recurso, vai gastar aí 15, 20 mil reais nessa brincadeira. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou alocar um recurso que vai chegar aí e vai ficar parado. Não faz sentido você gastar essa grana. Vamos resolver o que está acontecendo. Resumido. Foi lá, trabalhou, resolveu, em 3 dias estava entregue, estava alinhado o projeto, entendeu? Então, é isso. Desculpa. Essa tranquilidade é importante, mas aí nós estamos falando de seriedade. Entende? Porque assim, eu acho que é importante vender sim para o cliente sempre que tiver oportunidade, mas uma oportunidade de valor. Real. Exatamente.
Faz sentido. Então, voltamos de novo à pessoa. O foco ser humano é assim, ó. Pensa, eu te contrato para fazer um casamento. Minha filha vai fazer 15 anos semana que vem, aproveita e fotografa também. Eu vou fazer. Não, é outro trabalho. Mas é um trabalho que faz sentido. Mas é um trabalho de upsell. Não, mas esse trabalho, ele tem que faz vender... sentido. Agora, se o noivo e a noiva falam, não, olha só, minha filha fez 15 anos semana passada, pode fazer 2 fotinhas aqui durante o casamento? Você vai fazer. Você vai estar dando um over delivery, você vai estar dando um a mais. Boa. Quando fazer over delivery e quando fazer upsell? E aí? Depende. O over delivery vende o upsell. Por exemplo, estava atendendo um cliente hoje e ele me procurou para uma coisa. Eu fechei com ele um trabalho para a empresa dele. Ele começou a falar sobre o casamento. A gente está quase já batendo o martelo pro casamento. E eu ainda ganhei umas coisas pro meu filho fazer divulgação pro trabalheiro. Mas o que eu fiz antes? Eu não vendi para ele. Ele começou a falar comigo... Mas ninguém vende nada. Então, mas ele começou a falar comigo e eu comecei a instruir o que ele deveria fazer, que eles ainda não estavam fazendo, que ao colocar aquilo em prática, ele falou, cara, eu não tinha pensado nisso. Mano, eu estava indo pelo caminho errado. Isso que você falou é fantástico. A hora que ele chegou, ele falou, beleza, agora o que você faz? Aí que a gente foi falar. Então, assim, nessa reunião, o over delivery foi falar para ele aquilo que ele não veio buscar. Depois se tornou natural a venda. Então, você sempre vai entregar mais para a pessoa em qualquer área, em qualquer negócio. Eu acho que hoje isso é quase que obrigação do profissional. Entregar mais do que foi combinado. Só que o upsell, né? A hora que você vai vender de novo, você vai perceber, opa, o que aconteceu ali que eu posso fazer? Será que ele está precisando daquilo? Eu só acho errado o cara que quer empurrar a venda. Eu acho que o upsell, pelo menos na minha área, o cara tem que falar, velho, você faz isso também? Eu gostei do que você fez aqui, você consegue fazer tal coisa? Aí ele está comprado. Tá, mas a gente pode incentivar o upsell. Deve. Então, mas é que aí que tá, né? Eu acho que você trouxe aqui, em outras palavras, uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte, a gente vende banana, a gente vende tomate, a gente né? Quem quer banana, quem quer tomate. Quando a gente fala de venda de serviço, de venda consultiva, você não vende nada, é o cliente que compra. Então você identifica para ele necessidade e ele compra de você. Agora, você não vai, olha só, eu fiquei sabendo que você vai casar, não tá precisando de umas fotos aí, não? Nunca fiz isso, cara. Entendeu? Nossa, uma vez uma mulher falou pra mim, você não quer fazer uma parceria com o cartório e com a igreja? Isso faz uns anos já, faz muitos anos. E aí você paga lá e aí eles vão te passar, todo mundo que for casar, eles já te dão um nome antes da hora pra você ligar e ligar. Eu falei, não. O meu trabalho é fruto de desejo. Se a pessoa quer o meu trabalho, ela gosta do que eu faço. E eu não vou atrás do cliente para ele comprar de mim. Você pode se aproximar dele fazendo ele te conhecer. Exato. Aí a gente usa o marketing. É isso. Branding, né? Usa o branding. A gente se posiciona, a pessoa olha e fala, nossa, ó. Inclusive ontem, estava em Cascavel. E aí, fotografando a moça e tal, ela assistiu uma palestra minha 3 anos atrás. Ela só não me mostrou a mensagem porque ela estava com outro celular e ela não tinha, mas ela gravou. Eu gravei um vídeo e postei. Ela falou assim, olha, quando eu vi tua palestra lá atrás, você contou assim, assim, assado. E não era nem uma palestra para fotógrafo. Ela só mandou pro namorado, não era nem noivo ainda. Ela falou, quando a gente for casar, eu já sei quem é o fotógrafo. Aí cara, que coisa incrível. Marcaram a data. Quanto tempo faz isso? E ela assistiu há 3 anos atrás. 3 anos. Não era noiva ainda, era namorado. Cara, que coisa incrível as relações que a gente cria sem saber, né? Sem saber. Então, é aquela coisa, né? Cuidado com quem você vai xingar. Aí, na hora que ela falou assim, eu falei, para, segura. Fala de novo. Aí ela contou a história, eu postei o vídeo lá. Mas a venda, ela é assim, eu acho que ela é isso. E para qualquer área. Você vai criar o seu posicionamento, você vai mostrar para a pessoa a necessidade que ela precisa de ter aquele teu produto, e aí ele, igual o Samuel falou, a pessoa que compra, ela vai vir comprada. Aí a tua pergunta, para a gente não fugir dela, quando fazer o upsell, e a gente deve sim fazer o upsell, né?
vai depender muito da área da pessoa. Porque eu posso falar do meu jeito, mas o meu jeito não funciona pro cara da loja de roupa. Ou o meu jeito não funciona pro cara da pizzaria. Cara, o cara que tá vendendo carro. R$500 a mais, você bota aí um negócio lá, um ar-condicionado. Ele tem que fazer upsell. É do negócio dele fazer upsell E durante meu pai a cai venda. nos upsell de carro, hein? Ó, se você falar pra ele que vai pôr seu filme, aquelas sainhas em cima dos vidros que os velhos gostam, mano, ele compra. E ele acha que quando ele vender, ele vai recuperar o dinheiro e um pouco mais. Não, porque o meu tem acessório. Faz, né? Bom, então nós entramos numa linha de falar um pouco de marketing, vendas e uma visão em relação a branding, a ressignificação do branding. Porque de um mercado... Que não deixa de ser uma resolução de problema também. Que não deixa de ser uma resolução de problema. Exato. Né? Até porque existem negócios que vão se vender sem branding? Ou todos os negócios possuem branding? Todos possuem. Não, Eu cara, acho que todos possuem. tu nasceu, tu tem um branding. Então, branding. Simples assim. Sabe quando você tenta falar alguma coisa na sua família, nos seus parentes, um familiar, e ali já existe uma fama, né? É o branding acontecendo. A ovelha negra da família. Você já tem família. uma marca. Cara, e é isso. Não, E o branding pode mudar no decorrer do tempo, né? Você pode ser você pode ter uma imagem X hoje e isso ir mudando no decorrer do tempo. Então, Cara, mas não é à toa que os políticos investem milhões num especialista, é conhecido como marqueteiro, para mudar a imagem dele em relação às pessoas em curto espaço de tempo. Você sabe por quê? Então muda. Por que o termo marqueteiro ficou queimado? Por conta de políticos? Porque na geração 2.0 do marketing, formação agora, nesse momento que eles usam o termo marqueteiro, que hoje inventaram até o nome mercadólogo, que é feio pra caramba. Nossa, que feio. Então o cara se forma em marketing, em vez de falar que ele é especialista em marketing, fala que ele é mercadólogo, porque tem medo de usar o marqueteiro. Porque teve uma fase com marketing, Kotler, o especialista, escreveu os seus livros ali, ele registrou uma fase que os caras negociavam e vendiam gato por lebre. Então, o cara fazia um branding de um negócio, só que tão forçado, que quando alguém comprava, falava, cara, não é aquilo. Aí agora eu trago para esse contexto. que daí é o marketing que vendia o produto ruim. E aí a gente volta de Você entendeu? Oh, você sabe aquele meme da Nazaré? E agora? Ou seja, tem como então o marketing vender um produto ruim, só que ele não se sustenta. Não se sustenta. Isso aí, garoto. Você Por isso que ele não salva. vai ter Só que a cancelamento. culpa não é do marketing nesse caso, né? É, da Eu operação. não culpo o marketing. Eu culpo o cara do produto que gastou mais em marketing do que do produto dele. Entendeu? Ele não equilibrou, porque assim, não adianta você pegar, toma, Thiago, 1 milhão em marketing agora, eu não consigo entregar. E aí? Eu já atendi uma empresa que aconteceu isso e está prestes a fechar. E eles vendiam milhões por mês. E quanto mais eles vendiam, menos eles entregavam. Então, para crescer é uma obrigação. Ou não? Sim. Não é obrigação, é necessidade. Necessidade. É necessidade, porque você não consegue manter um negócio mantendo o mesmo faturamento, o mesmo nível, não vai, porque o salário vai aumentar, você não vai conseguir ajustar, o custo de operação vai aumentar, Então não o mercado vai existe, te engolir. não existe empresa, ou negócio, ou ramo estável. Não. Voltamos à Estabilidade famosa frase. é o concurso público e nem isso está dando estabilidade mais. Então, estabilidade não existe. Na minha opinião. Ponto. Tá. Estabilidade existe? É alguma coisa estável? É, o tripé aqui. Tá Balançando, segurando a luz. né? Tá bom. Que ele tá balançando, O né? tripé da luz. Então, o profissional, né, que precisa se preocupar, qual é o profissional que precisa se preocupar, tendo em vista que não tem estabilidade? Qual é o profissional que, por exemplo, até a luz do cenário está ficando agora de uma cor que a gente não está concordando com ela. Ela né? tá doida, ela tá discordou, mudando né? sozinha. Nem a luz é estável, Nem a meu filho, luz olha lá. é ó. estável, está se alterando, né? Tá, para nós caminharmos para um fechamento, né, desse momento aqui, caminharmos para um fechamento, nós reunindo várias visões em relação a inteligência artificial, a marketing, a branding e tudo mais. Então, vamos lá, ChatGPT, inteligência artificial tem um problema de branding às vezes, porque, vamos lá, tem gente que só dá exemplo de problema de inteligência artificial e mostra a cafeteira derramando um café em casa, mostra o banco cuspindo dinheiro. Você já viu isso aí ou não? Cara, isso é falha de automação, não tem nada a ver com inteligência artificial. Isso é um sensor que não funcionou,
um negócio lá da cafeteira lá que não tem como hackear? Eu não posso hackear a cafeteira e jogar café nas pessoas? Você tá dizendo agora, gente, o Thiago acabou de dizer que as máquinas foram invadidas pelas inteligências artificiais. Não, eu posso hackear um sistema ou eu tô doido? Quem hackeou? Um cara, um especialista? Quem? Um ser humano? Muito bem. Então eu posso acessar... Tu sempre pôde roubar um carro, tu sempre pôde quebrar uma janela. Poder. Não, é viável Não tecnicamente. Tudo posso, mas não devo. Então, deixa eu corrigir. Tecnicamente viável é arrombar um cofre, quebrar uma janela, entendeu? Boa. É isso. Tecnicamente viável hackear um equipamento que tem um IP que está na rede? Claro que é. Aí, por exemplo, agora, ó, você falou de um assunto muito interessante e é até legal a gente falar isso aí, e quem assistir isso aí anota, porque, por exemplo, hoje existe inteligência artificial que recria a tua voz. Você pega esse vídeo que a gente está assistindo aqui, você chega lá na inteligência artificial, você coloca o link dele lá, ele vai mapear todo mundo que falou, ele vai criar, construir a réplica da minha voz. Aí o que a inteligência artificial está fazendo? Ela está ligando para as pessoas e pedindo dinheiro? Não. Mas alguém mal intencionado vai lá, faz isso, daí pega assim, aí tua mãe recebe uma mensagem: oi mãe, aqui é o Thiago, meu carro estragou, tem como fazer um Pix nessa conta? É a tua voz, cara. É a tua mãe que vai ouvir. E aí? É a inteligência artificial que fez a parada? Vamos, Thiago, fala agora. Foi um humano de novo, voltando. Foi uma pessoa mal intencionada. E aí o que acontece? Até a dica para isso, aproveitando, as pessoas estão começando agora a criar um código. Se você receber qualquer áudio meu, qualquer mensagem minha com a minha voz pedindo dinheiro, você pergunta para mim, qual é o nosso código de segurança? É isso, eu vou levantar uma pergunta para o Samuel, então, que eu acho interessante. Você acha que vai ter algum controle em cima disso? Quando foi que a gente teve controle de alguma coisa? Tentam, né? Nunca teremos controle sobre nada. O universo é dinâmico, as pessoas são individuais, todo mundo tem seu modo de pensar, de agir, de criar. Não existe controle. Nunca existiu. Existe, às vezes, uma sensação de contenção, né? Mas não existe, cara. Assim como antigamente um cavalo de Troia era o vírus, o cavalo de Troia você faz assim, puf, e deu. Mas tem vírus muito mais potentes, muito mais fortes. Tem empresas especializadas em promover ataques para vender serviço para a empresa hoje, né? E tem empresas que financiam os blue teams, né? Porque dentro agora vamos para a linha de ataque de hackers, é outro. Ó, tem um pessoal que simula ataques dentro da própria empresa, paga para simular para se o sistema é bom, se de fato funciona. Sim, Facebook, mas tem empresas que são pagas, que se especializam nisso para vender o serviço, não pela maldade, não pela invasão. E o jeito de regulamentar... A maldade é o mau uso. De controlar é se preparar para se defender, porque mas, ninguém por exemplo, vai segurar e regular. Pirataria existe desde os primórdios da internet, né? Desde o DVD. Tentam controlar e sempre vem gente mal intencionada com meios mais potentes. Por quê? Não será que não ocorreria com as IAs também? Por que acontece isso? Aliás, vamos começar, primeira coisa, aonde acontece isso e por que acontece isso? Pirataria, né? Se você hoje piratear qualquer coisa nos Estados Unidos, cedo ou tarde vai chegar uma cartinha para você no seu endereço, para você pagar a licença daquilo, ou então você responde na justiça e vai preso, né? Hoje a gente estava conversando com uma pessoa que foi para Israel, e aí ele nos contou que as meninas vão para o exército em Israel com determinada idade, os meninos, né? Então as mulheres ficam 2 anos e os homens 3 anos. E aí eles perguntaram, mas como é que faz se uma menina engravidou antes de ir para o exército? Como assim? Não estou entendendo a tua pergunta. Por quê? Porque não é uma realidade deles, ok? Então assim, qual que é o problema da pirataria? É que quem financia a pirataria é quem deveria fiscalizar. Qual que é o problema das drogas? É que quem consome droga é quem financia o tráfico de drogas, que financia uma cadeia. Então, assim, tá inverso o negócio, assim, tipo, tá botando culpa numa tecnologia, cara, e não é esse o problema de novo tá na humanidade, entende?
E quando a gente fala de Brasil, agora, quanto problema a gente falou aqui? A gente está falando de problemas que a gente vê no Brasil. Quem criou esses problemas todos? As pessoas, de novo. Dos O estrangeiros. bendito do brasileiro, que é o cara mais inteligente do mundo, que usa pro lado errado. Pois Eu é. ia falar que eu já ia jogar a culpa pros estrangeiros, tá bom? Entende? Sim. Cara, aqui no Brasil a gente vê os caras ligando de dentro da cadeia, velho. Já estão usando IA dentro da cadeia para simular a voz. Você vê? E custa $19 se você fazer isso. Você vê? Daqui a pouco eu falo o nome do site pra você fazer isso aí. Entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos fazer com que a gente consiga pegar essa massa criativa e virar o ângulo. Porque, assim, é criativo, é inteligente, só justo a rota, vai. Sabe um justo cara a rota. que eu admiro? E ele é muito inteligente. Eu só não posso dar os devidos créditos porque eu não sei. Foi o cara que me hackeou. Eu gostaria de saber. Não queria saber não, mas se ele estiver me vendo ainda, filho, você sabe que eu sou teu fã, cara. Porque a capacidade que o cara teve de fazer um estrago em 15 minutos, de entrar em tudo, de invadir tudo, de pegar tudo e de repente começar a fazer mais dinheiro do que muita pessoa faz num ano, usando o meu Instagram em um dia, com coisa que eu poderia fazer, não, aí é errado, né? Mas a habilidade que o cara tem de fazer tudo aquilo e ainda vender, cara. Vender uma ideia para as pessoas e a galera começar ali, ó, Eu fico mais assustado com as pessoas que estão fazendo isso. Ontem uma pessoa passou do meu lado e deu risada, pois nossa, a mão dele falou, cara, você acredita que eu caí num golpe de R$700 no Instagram do fulano? Falou a pessoa. E foi embora. Né? É um aluno meu e tal. Falei, cara, ele tá brincando e tal, tá tentando ressignificar, mas... Ou ele tá rindo de desespero. Não, como é que esse cara caiu nisso? Você sabe o que? Num mundo tão O falado, que você assim, ri de desespero? O cara que me perdeu R$10.000 no meu Instagram. R$10.000? R$10.000. Eu não posso falar quem é a pessoa. Cara, mas foi olha, feito pro... é o golpe do bilhete de hoje. Não tinha galera que ia na saída da Caixa Econômica, dizia, tá aqui o bilhete premiado, eu não posso ali resgatar, não sei o quê. Só mudou de forma. Só mudou. Pois é. Então, assim... Mas como é que pode acreditar nisso? As pessoas são Cara, as gananciosas. pessoas são carentes. Temos duas palavras agora, Eu ganância disse e carência. E aí? Não, as pessoas, eu acho que isso é carência. Porque assim, o cara que tá pagando um Pix num golpe do teu Instagram, ele é carente, ele quer te mostrar que ele tá preocupado contigo, ele quer ter esse reconhecimento de volta. Não, eu acho que foi mais pro lado da ganância, porque a promessa era, me mande tanto que eu te devolvo tanto, me mande tanto que eu devolvo tanto. Ah, aquele negócio de corrente lá? Um funcionário meu caiu nisso. Mandei direct pra ele. E aí, qual que é a mágica? E ele olhou aquilo e disse, putz, invadiram o meu Instagram. Na internet a gente usa o termo urubu do Pix. Cara, mas assim, tem uma pessoa que perdeu quase R$11.000, é uma coisa que assim, não posso falar. Mas aí sim, aí eu vou colocar, sim, ganância. A sensação de querer ganhar o dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Só que só pra você entender a conversa do cara. Como eu falo, quando o Samuel falou que o brasileiro ele é muito inteligente e usa da forma errada, eu assino embaixo. Porque o cara ele falava assim pra pessoa, ei, manda um print da conta que você está fazendo a transferência para mim ver se está tudo certo. Daí o cara ia lá, abria o aplicativo do banco e mandava o print. Daí ele falava, agora clica aqui, manda outro print. O cara clicava, agora faz isso. Ele fez o cara simular empréstimo, ele fez o cara contratar, tirar dinheiro de cheque especial. E o cara ia mandando, e agora você vai fazer isso. E o cara perdeu no final do dia. Ele começou 10 horas da manhã, parou 8 horas da noite de mandar dinheiro pro cara. E eu só sei disso porque quando... Não era. É a habilidade do cara. Por isso que eu falo que o cara é bom. As pessoas só usam o conhecimento da forma errada. A gente falava sobre isso. Um é bom e o outro não era. Porque o outro também estava na cara que era golpe. Assim, se você parar e olhar de fora, você dá 2 passos para trás e você fala... é errado isso aí. Mas aí a ganância faz com que a pessoa fique cega. Mas o foco da minha fala não é nem essa questão do ganancioso. E a sensação de perda, né? Esses caras criam uma sensação de perda muito grande. Né? O cara sabe usar os gatilhos mentais, ele sabe usar as técnicas de venda, sabe usar a argumentação, a persuasão. Aí quando o cara falava, tô desconfiando disso aí, o cara só pegava e falava assim, mano, eu tô com um monte de gente querendo investir, você tá empatando meu tempo. Então tá, tchau pra ti. Não enche o saco aí. Vou aqui que tem mais um monte. Não, peraí. Não, mas e o meu dinheiro que eu já te mandei? Você quer ou não quer? Então faz o que eu tô te pedindo. Ele falava desse jeito. E o cara aí.
Então, só que assim, a habilidade do cara, ele fez um estrago nas minhas redes sociais, em 15 minutos ele tomou tudo. Facebook, Instagram, e-mail, tudo. Aí a Leia foi lá, minha esposa, tem que comentar, só o Lohan foi hackeado por um vagabundo, não sei o que. O cara só falou, vagabundo? Vou roubar o teu também. Mais 10 minutos caiu dela. Então assim, olha a habilidade que o cara tem. Só não faz do jeito certo. É verdade que não é uma pessoa e, na verdade, às vezes existem robôs ou máquinas fazendo isso? Ferramentas. Os robôs são ferramentas, alguém está comandando eles. De novo, voltou na pessoa. Cara, você vai girar, cair no mesmo lugar. Ó, o que aconteceu no meu caso, tá? Peraí, deixa eu fazer uma analogia. Isso aí você roda e entra no papo de armas são perigosas? Pessoas são perigosas. Cara, olha só, vamos lá. Será que o robô quer ir tomar um sorvete, que ele tá roubando seu dinheiro? Não, é o dinheiro para alguém que ele vai passar. Entendeu? Então, alguém tá trabalhando nisso. A gente tem que tirar da nossa, porque tá assim, tipo, as máquinas agora vão tomar conta, né? Sim. Cara, máquina não quer tomar sorvete, ela não quer passear com o filho, ela não quer viajar, ela não quer comprar um carro para se exibir aí por aí, não quer nada disso. Viu? Então, no fundo, tem uma pessoa que consegue manipular esse processo. Cara, de novo, nós estamos num país onde enquanto você está desenvolvendo uma coisa aqui para fazer algo que vai gerar valor, você está chamando a atenção de outras pessoas de como que eu posso burlar aquilo ali. Todo negócio que a gente vai montar falando de tecnologia, falando de solução nos nossos clientes, eu sou o cara que quando está falando, não, vamos fazer assim, eu falo, e se o cara fizer isso? E se o cara fizer aquilo? E se o cara fizer aquilo outro? Se o cara vier por aqui, se o cara vier por lá, se o cara vier putz, cara, né? Eu falei, cara, você tem que ter isso mapeado. É uma análise preventiva da coisa. Tem que ter isso mapeado. O que você vai fazer quando isso acontecer? Porque em algum momento vai acontecer. A gente já teve situações de, com toda a automação, controle de acesso, a gente teve situações já de entrarem dentro de um cliente nosso, numa troca de turno, o cara entrar num caminhão e roubar o caminhão, e sair com o caminhão com autenticação de placa, de tag, de cancela, com tudo isso. O que a gente está fazendo nesse cliente hoje? Botando mais uma autenticação da face do motorista que está no caminhão, se ele tem que estar naquele bendito caminhão. Porque beleza, demoraram, acharam o caminhão, mas enfim, tinha rastreador. Deixa eu ver que hora sair, sabe? Então assim, sempre que a tecnologia evoluir, alguém vai evoluir junto. O processo vai evoluir junto, entendeu? Sempre vai haver isso. E claro que não é só no Brasil que acontece isso. Não é só o Brasil que tá... Não, tem no mundo inteiro. Mas me chama muita atenção a facilidade que o brasileiro tem para aprender isso e para direcionar o foco nisso, entendeu? Então, O dia que lançou o Threads lá, que é a nova ferramenta do Instagram, na mesma noite tinham pessoas anunciando como ganhar dinheiro usando Threads. E já tinha as artes prontas, os vídeos de captura de tela, de Pix recebido, e aí tava lá, ganhe dinheiro seguindo pessoas, aprenda um novo método. Na mesma noite, o negócio lançou o quê? 2 horas da tarde no Brasil, à noite, 8 horas da noite, já tinha gente fazendo isso. E vendendo, e muita gente comprando. Pô, agora é novo, eu cheguei primeiro, porque daí tem aquela sensação, né? Cheguei primeiro na rede social, vou fazer. E já tinha gente vendendo curso na Hotmart, Threads descomplicado. Aprenda tudo sobre a nova ferramenta, no dia. Cara, 6 da manhã eu vi essa postagem. Agora a NASA vem. Como é que você vai ensinar tudo sobre uma ferramenta que tem 8 horas de lançamento? Que nem existe. Por falar nisso, o que vocês acham, tá? Pra gente fechar aqui um ciclo, o que vocês acham, né? É os humanos. Do Twitter, o que virou? Tá virando. É só hype? Vai fazer um rebranding daqui a pouco? É só hype? Vai fazer rebranding daqui a pouco? Não sei, cara. Eu acho que o Elon Musk ele pensa muito fora da curva, né? Muito fora da caixa. Quando ele quis ver o quanto o mercado do Bitcoin era forte, ele foi lá e derrubou o mercado em 2 dias. Então, assim, ele tá com uma ideia que, pra mim,
tudo que ele está fazendo é teste para ver a reação, para ver se faz sentido a ideia dele. Mas ele quer transformar num super app lá com pagamento, com tudo integrado, que no final das contas é só mais um pedaço do quebra-cabeça que ele está montando, né? Então, inclusive, o novo nome do Twitter foi registrado antes do lançamento do PayPal. Que era a primeira empresa que deu os bilhões da vida dele. Lá, que tem mais de 20 anos. sim. Então, o X.com, o X.com, ele já registrou, é dele lá atrás, quando ele estava começando no digital. Aí quando ele comprou o Twitter, ele pensou, agora eu vou resgatar isso aqui, porque isso aqui agora vai ser aquilo que eu quero fazer. Por que não lançar uma nova? Para que comprar o Twitter e acabar com Ele já o tem Twitter? base de dados. Não, olha quantos usuários tem, é muito forte. No mundo inteiro, muito forte. E o jovem, ele usa o Twitter. E se ele criar ali a moeda virtual dele, que é o que eu vi nas teorias da conspiração, ele quer lançar a própria moeda virtual para competir com as outras que já existem, só que ela vai funcionar somente dentro do aplicativo. E ele vai criar o meio de pagamento Só no mundo dele. X, né? Então, tipo, tu vai comprar um Tesla pagando com a moeda dele. É o único Bitcoin que a Tesla vai aceitar. Você vai pagar um café, você vai lá, desconta lá dele lá. Você vai carregar o seu carro no posto, é um Tesla, vai estar integrado nisso. Então, cria um ecossistema gigantesco. Internet, Starlink, parará. Pode ser só teoria da conspiração, mas pode ser real. Duvido, daquele Mas homem não acho que duvido. é um projeto audacioso, como todos os que ele fez. Cara, o bicho zerou a conta corrente para lançar um foguete, velho. Pra fazer, O que é queimar o Twitter? Pra destruir a frase, pra destruir Foguete a não frase dá da ré. ré, acabou, não tem como mais falar isso. Coitado dos coach, né? Não tem como falar isso, foguete da ré. O coach já tava com a fama ruim. Aí o cara foi lá e desbancou aí, Não dá, vamos ver se não dá. Mas se não dá, deixa eu gastar tudo que eu posso. Bom, então, gente, E o conclusão. problema que a gente ia resolver, pô? Tem a parte de resolver o O problema. problema que você pode. Bom, vamos lá. O problema que o Samuel resolve, que eu sei, um dos problemas, é, por exemplo, acabar com o sofrimento do cara que fica na balança, gritando: vem, próximo motorista, vem, ele consegue resolver problemas disso. O cara não tem que ficar apertando o botão. Esse é muito fácil. Mas calma, vamos piorar, a coisa vai gravar. Esse é um exemplo básico. O cara que está trabalhando lá, recebendo um caminhão numa cooperativa, qualquer outro lugar, que vai passar um caminhão de cargas, ele vai ter uma cancela, que levanta a cancela. Hoje o cara tem que ficar apertando o botão e ficar reconhecendo as pessoas que estão ali. Tem como resolver esse problema. Como você resolve esse problema? A gente transforma aquilo numa operação automatizada, tira o cara da balança, em vez de ele ficar gritando com o caminhão, ele passa a faturar nota, passa a gerar dinheiro para o negócio, né? Começa a fazer processos um pouco mais de valor um pouco mais agregado. Então esse cara que estava lá pesando caminhão, administrando briga de caminhoneiro, ele sai desse processo, vem para fora, faz a triagem, verifica se o cara está em condições, o caminhão libera, uma pesagem que o caminhão levava 5, 10 minutos para fazer, ele passa a fazer em 30 segundos. Então hoje a gente está colhendo resultados assim, 1.400 caminhões pesados em um dia em 3 balanças. Isso é só o dobro da capacidade máxima prevista pela engenharia nesse processo. Tá, eu não vou fazer nenhum tipo de pergunta, porque como assim, eu conheci o Sei agora. Então, a automação em que nível, tipo, ou é qualquer automação, ou é só nessa pegada industrial? Não, qualquer automação. A gente fala de alfaiataria de software, por exemplo. A gente tem um cliente que a gente identificou que dentro do processo dele de input de dados, 70% dos processos tinham dados repetidos, imputados mais de uma ou 2 vezes. Então quer dizer que nós reduzimos o trabalho dele no mínimo 70%. Quanto tempo sobrou? Entendi. Então assim, eu chego com um problema lá, falo, minha empresa tem uma dificuldade nisso e meu vendedor ou meu atendente está perdendo muito tempo cadastrando os clientes aqui de forma manual e como que eu posso resolver? Aí vocês vão desenvolver algo específico. A gente vai sentar contigo, falar da tua operação, você vai me explicar como que você faz isso no dia a dia, a gente vai fazer algumas reuniões. Isso vai nos dar insight para desenvolver um fluxo operacional. A gente vai te apresentar esse fluxo e tu vai validar. É isso, beleza. Então, isso a gente consegue transformar numa solução assim, sabe? Que não necessariamente vai substituir o que você tem hoje, mas vai complementar.
Então acontece muito, por exemplo, de você ter um software e um monte de planilha. Por que tem as planilhas? Porque você está complementando aquilo que o seu sistema não te atende, certo? Então a gente cria ferramentas que engolem essas planilhas e entregam para o teu sistema aquele input lá limpinho, que também é um outro detalhe. Você tem hoje ferramentas como SAP, Sunc, a TOTOS, grandes players de ERP, né, que são os mais usados aí no mundo. Esses caras, muitas vezes, eles geram um problema nas empresas porque os usuários eles não trabalham da forma que deveriam no sentido de imputar dados. E quando a gente coloca um processo que está na ponta lá, repetitivo, que o cara está fazendo sempre a mesma coisa, de uma forma automatizada com uma regra, o que vai chegar lá naquele cara é sempre o processo já limpo. O que vai mudar nisso? Aqueles indicadores que o gestor está olhando e não tem certeza se eles de fato são reais, eles se tornam reais, porque eles ficam confiáveis. São dados que passam a ser muito mais confiáveis. Então esse é o foco que a gente trabalha nessas questões assim, de resolver a automação, mas não é só a indústria, não. É de todo a gente tem hoje em desenvolvimento, a gente tem um sistema de educação acontecendo hoje na alfaiataria, sistema de educação, sistema de gestão de eventos, sistema jurídico, sistema de coleta de campo, de análise de solo, fora controle de acesso, fora um produto que a gente vai lançar aí de tomada de registro de ponto. Então, os mais variados nichos. E ao mesmo tempo a gente está carregando trem, carregando barcaça, pesando caminhão, está fazendo tudo isso. É isso aí. São soluções customizáveis, são soluções personalizadas e que vai dizer costurar sobre moldes. Por isso que vem para a alfaiataria. Exato. O que é alfaiataria é aquilo que a gente não tem uma base. Se você disser assim, eu tenho 5 balanças rodoviárias, eu quero automatizar, tem uma balança rodoviária, eu já tenho sistemas básicos, esses aqui são os sistemas. E aí, claro, a sua operação tem uma particularidade, a gente faz um ajuste para que ela funcione naquilo. E isso também é uma realidade. Software padrão, aquela coisa toda. Eu tenho clientes que têm 4 unidades, 5 unidades, o mesmo software, mas a gente teve que criar parâmetros para cada unidade para funcionar como deveria para cada unidade. Por quê? Porque a disposição física da planta muda, o espaço que o cara tem num pátio externo ou interno muda, como o caminhão chega, às vezes chega por dentro da fazenda, muda também. Então a gente teve que fazer isso no mesmo software, na mesma solução. Então a gente foi criando níveis de parametrizações para atender cada realidade. Porque a gente não está falando de um ERP, que você define um processo padrão e faz. A gente está falando de soluções na ponta, na operação. Entendeu? Então esse é o detalhe. Cara, eu amo automação, velho. Assim, eu ia pedir agora para a gente dar um problema de lançamento para ele resolver, entendeu? Vamos lá. Você que vive nesse cenário dos infoprodutos. Eu uso tudo quanto é tipo de integração para facilitar. Uma vez, uma pessoa chegou e perguntou para mim assim, quantas pessoas fazem tudo isso que vocês estão fazendo? Eu falei assim, até hoje eu. Mas como é que você dá conta de fazer tudo isso? Eu falei, tecnologia, tá aqui, as coisas estão no meu caminho. Então eu gosto muito disso, eu gosto muito da ferramenta, da automação e tudo mais. Mas, por exemplo, vamos trazer para o digital aqui hoje. Vamos pegar o Thiago, ele faz um trabalho para um cliente que precisa coletar lead. E às vezes, já aconteceu comigo, da gente montar, e aí um cliente chega e fala assim, olha, mas não está vindo gente, não está chegando as pessoas. E aí a hora que a gente vai fazer uma análise, que a gente vai aprofundar, a gente achou mais de 70 pessoas paradas sem resposta. E a equipe de venda da pessoa não ia lá na rede social do cara buscar as pessoas que realmente estavam querendo comprar o trabalho dele. O que pode ser feito para que aquilo ali vai direto para a pessoa, para ele já ser notificado, acabou de chegar um cliente, você não vai atender? Tem que desenvolver uma API para disparar um e-mail, uma mensagem de SMS, ou então eu até faria diferente, né? Numa situação onde isso é real e acontece e tem uma equipe interna, eu além da API eu jogaria isso para um telão, um Power BI da vida lá, para dizer, cara, tem 70 leads esperando, como se fosse um processo de delivery, tem 70 entregas para fazer aqui. O cara chegou, piscou na isso aí. Cliente novo. É isso aí.
Isso aí. Se você tem um ambiente interno, isso é bem viável de fazer. Se não é interno, se o seu ambiente é externo ou home office, tem que gerar alerta, gerar no famoso grupo de WhatsApp que está todo mundo, gera o alerta. Vou te dar um exemplo, o sistema de helpdesk, que hoje nós usamos internamente isso, ele gera um alerta, tem um cliente aqui esperando, tá lá o cliente, tem SLA, tem tempo para responder, tem tudo isso. Então é isso, não deixar aquilo lá parado, porque realmente pode cair no limbo, né? E aí é dinheiro perdido. Dinheiro não é Os mesmo. pontos que o Luan colocou também tem muito a ver com problemas de marketing para PDV. Negócios que a pessoa vai comprar, porém ela não vai dizer: oi, eu vim aqui pelo WhatsApp, ela foi presencialmente, tá? Imagina aí, né? Então, lojas físicas que vão investir em anúncios, mas que o objetivo é que a pessoa compre no presencial. Como é possível gerar uma tecnologia para facilitar a vida do cara do caixa do PDV? Para ele fazer talvez aquela pergunta: oi, Me dá um exemplo. um exemplo, a pessoa viu um anúncio de um blazer na internet, lá na loja. Em vez dela ter apertado para saber mais, ela foi lá na loja, comprou e foi embora. Então a loja disse: olha, não está dando retorno esse marketing. Mas vendeu. Mas vendeu. Então, hoje você tem possibilidades de fazer esse cruzamento de dados por um simples... Claro que você não vai hoje ainda, talvez você não consiga fechar 100% disso, mas pelo menos 95, 97% você consegue. Que é no simples fato do cadastro da pessoa quando você fizer a emissão da nota fiscal ou a venda efetivamente. Porque daí você pode cruzar aqueles dados com uma base para saber qual é o Instagram desse cara. Esse cara consumiu o meu conteúdo ou não. Eu não consigo definir se ele comprou porque ele consumiu o conteúdo. Mas eu consigo definir que sim, ele já chegou lá sabendo que teve algum contato. Ok? Mas talvez a coisa mais simples do mundo é a pessoa que está ali e fala assim: olha, beleza, como é que você soube que a gente tinha Não isso? fazem essa pergunta. Você treina, você prepara o PDV, mas imagina uma loja, uma empresa com 18 PDVs, tá? Frente de caixa, não pergunta pro cara, né? Cara, mas aí tem o interesse do empresário nisso, tá? Porque às vezes o empresário, ele quer desmerecer o trabalho de qualquer fornecedor para talvez ganhar no preço, ok? Do serviço. Então, assim, quando você quer medir isso de uma forma séria, você tem que fazer um acordo com o cara. Então, você vai investir 10 mil em anúncio e você vai investir mais 20 mil em desconto ou 10 mil em desconto. E no anúncio nós vamos gerar um negócio para o cara ir lá e ganhar um desconto na hora do PDV. E só vai funcionar com aquele código com aquele cupom. Entendeu? Então, por exemplo, agora mesmo a gente vai lançar um produto lá que é parte do ponto, que a gente vai fazer uma campanha. Essa campanha vai gerar um cupom de uns membros de um determinado grupo. Esse grupo vai ser autenticado. O cara vai, mesmo que o cara bote o cupom, ele vai ter que informar o CNPJ e eu vou autenticar na base do grupo para ver se é verdadeiro. Aí eu vou medir. Entendeu? Então você tem que criar regras e críticas para o processo. Então às vezes você contar só com o cara, porque assim tem os dois lados. Tem o cara que não quer ajudar e tem o cara que não tem tempo de ajudar e tem o terceiro ainda, que o cara quer ajudar, tem tempo, mas não tem cultura na empresa. E aí o colaborador dele não vai fazer. Entendeu? Então tem que gerar um interessado. Quem é o interessado nesse caso? O cliente, ele quer ganhar desconto. Então, resumindo, quem tem loja em PDV, ou seja, ponto físico, que vai investir em marketing, precisa ter um empenho adicional. Se você quer dizer, isso aqui veio do marketing, se você quer autenticar isso, auditar isso de alguma forma, você tem que criar uma ferramenta para isso. Seja um cupom de desconto, seja um QR Code para dar um cashback, seja o que for. Mas tem que ter uma forma de autenticar que o incentivado a autenticar não seja o colaborador da loja, e sim o cliente que está indo comprar por conta do marketing. Já chegar com o negócio mais bom. Exato. Bom, faz sentido. Exatamente. Faz sentido. É o que se é utilizado, eu achava que estava errado. Alguma coisa está faltando nesse negócio de mensurar o PDV. Mas é o que você tem. É que daí você pega, dependendo da empresa, dependendo da região, dependendo da cidade, a própria cultura local não tem o hábito de fazer uma análise. E aí a pessoa não vai mesmo Exato. investir. E aí ela para de investir em alguma coisa e não sabe por que parou. Parou do nada, parou. Às vezes é porque por falta de... Aliás, esse
é o maior patrimônio das empresas, né? Informação, indicadores. Quanto mais você puder esmiuçar as situações, mais resultado você vai ter. E informações nada mais é o que nutre a inteligência artificial. Né? Chega um momento que o volume delas é tão grande que você não consegue administrar se não tiver automatização e alguma inteligência. Excelente. Bom, concluímos essa etapa. Está resolvido os problemas, então? Não, só falta fazer agora. Só falta você colocar está procurando aí que você quer fazer o bagulhinho da tua empresa funcionar. Bagulhinho ficou muito cara de mano agora, né? Se você quiser fazer a gestão do seu negócio e tornar mais eficiente, tá aqui só no... Agora ficou bonito. Tornar o processo mais eficiente, acabar com filas ou problemas humanos no processo. Ou aprende a criar conteúdo com o chat GPT e tá tudo certo. Tem que corrigir, não adianta, tem que corrigir. Dá para fazer uma base, mas tem que corrigir porque ele é muito criativo. Ele é muito criativo. Daí não é que ele mente, ele é muito criativo e às vezes está desbalizado com a realidade. Descalibrado com a realidade. Descalibrado com a realidade. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio, tá, do Seven Mind. Agradecer aos nossos convidados, Lohan Souza, Daniel. Era agora você pode cortar que não vai errar, né? Por quê? Você falou Daniel. Samuel? Eu tô numa curiosidade pra ver se tem alguém naquele Instagram ainda até essa hora, hein? Não, deve ter saído, mas a gente tá gravando, então depois corta esse pedaço, tá? O nome dele é Samuel, não sei de onde é que saiu o Daniel aqui na história. Não, começa de novo, vai. Vamos lá. Bom, quero agradecer então você que está participando e assistiu o nosso primeiro episódio do Seven Mind. Quem está assistindo conosco através do YouTube, que está assistindo a nossa íntegra agora, agradecer o Samuel Silva, diretamente do Rio de Janeiro, né? Aqui conosco, o Lohan Souza, nosso grande amigo já diretamente daqui. Diretamente daqui. Né? Não é do Rio? Não é do Rio, mas é aqui perto do Rio, Paranazão, do lado, né? Tá quase. Gente, uma mensagem final para o nosso pessoal que assistiu até aqui, uma conclusão. Nós convencemos que inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças? Eu espero que sim. Cara, eu não sei se a gente convenceu ou não, mas eu acho que é um processo que as pessoas vão naturalmente se convencer, seja através dos nossos argumentos, seja através da vivência que elas vão tendo e as experiências daqui para frente. Mas a minha conclusão é que se a gente conseguiu nesse bate-papo descontraído, com tela azul do PC, com a brincadeira toda, se a gente conseguiu fazer com que alguém olhasse para isso e visse oportunidade, acho que já valeu a pena. Valeu, óbvio que a presença de todos vocês aqui vale muito a pena, essa troca de informações, mas se a gente conseguiu fazer com que uma pessoa olhar esse vídeo, enxergue oportunidade e transforme a vida dela, a gente já cumpriu uma missão nobre aqui nesse momento. Como que uma pessoa pode começar a usar a inteligência artificial hoje? Ela deve acessar, é difícil ela apertar, tem que baixar um aplicativo? Cara, entra no Google e escreve lá ChatGPT. Vai abrir uma telinha, você vai botar seu e-mail, tem uma versão gratuita, não tem nada que você tem que pagar. É o mais fácil do que o do Google mais fácil. ainda. Pergunta pra ele, que cor é a banana? E começa a fazer perguntas. Começa a perguntar, o que você quer saber? Né? Por que a minha mulher acorda mal-humorada? Por que eu acordei com dor de cabeça? Eu vou perguntar, o que você bebeu? Começa a entender, porque fazendo isso, você vai... Não que a minha mulher acorde mal-humorada, gente, é só uma brincadeira. Tá? Você vai começar a entender como que ele te responde, com que dinâmica, com que padrão, porque tem um padrão. E aí eu tô, uma inteligência artificial, cara, tem um padrão, velho. Eu tenho lá históricos de pesquisa no ChatGPT e tem um padrão. Tu vai ler, tem um padrão. Quase sempre do mesmo jeito, só muda a informação. A abordagem é a mesma, a forma de escrever é a mesma, tem um padrão. Tudo que é automação tem um padrão. Entendeu? Não é tão complicado, dá para descomplicar. Sua mensagem? Quem me acompanha e quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre repito, toda vez que eu termino alguma coisa, e não vai ser diferente hoje, justamente por causa desse tema, tá? Que é mudar é difícil, não mudar é fatal. Não é fácil você aprender uma coisa nova, não é fácil você se adaptar, não é fácil você entrar no mercado novo, só que se você não fizer isso, aí sim você vai ver o problema. Porque a gente
está há mais de 10 anos ouvindo. Entenda de marketing, esteja na internet, se prepara para o digital, que as coisas vão ser tudo digital. Hoje a gente já está falando do artificial, da inteligência que vai fazer as coisas para poupar tempo. E tem muita gente que nem entende o digital ainda. Pois é. Então, assim, nós já estamos atrasados com o que tem hoje. E tem gente que está atrasada com coisas de 10 anos atrás. Então, é difícil mudar, faça um esforço, mas entenda que se você não mudar, isso pode ser fatal. Boa. A ideia da nossa fala aqui foi muito descontraído, foi muito dinâmico, foi muita vontade, a gente brincou, deu risada e tudo mais, mas a gente trouxe de uma forma bem clara que o problema não é a tecnologia, e sim as pessoas. Então, se você tem medo, não se torne a pessoa que você tem medo. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Ótima colocação. Ryan, sua mensagem. O cara do Bastidores também fala. Como foi essa experiência de 4 mãos? Como é que é? Como é? Como foi a experiência de ter 4 mãos? Cara, eu fiquei bugado no começo, completamente perdido, mas deu tudo certo. Funcionou. Deu tudo certo. Isso aí. Gente, concluímos então. Muito obrigado mais uma vez. E agora vamos encontrar, né, um caminho de nós desmontarmos todo esse equipamento montado aqui na estrutura. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.